Em 2020, o mundo foi abalado por algo inesperado. Surgiram portais para outras dimensões. Eles apareceram do nada, interrompendo a paz que existia e trazendo uma realidade cheia de mistérios e perigos. Esses portais liberavam uma energia mágica extremamente poderosa, e logo várias nações enviaram suas tropas para tentar entender o que estava acontecendo. No entanto, ninguém voltou para contar o que realmente se passou. Com o tempo, os portais começaram a mudar de cor, se tornando vermelhos, e foi aí que monstros começaram a sair deles. Essas criaturas, com olhos ardentes e uma força descomunal, atravessavam os portais e atacavam sem piedade. Nenhuma arma moderna parecia ter efeito contra elas. O mundo entrou em caos, com os monstros destruindo tudo por onde passavam. Mas, então, algo misterioso aconteceu. Algumas pessoas começaram a ser escolhidas por uma força inexplicável e ganharam poderes extraordinários. Essas pessoas passaram a ser chamadas de caçadores, e foi graças a elas que a humanidade conseguiu reagir. Esses caçadores enfrentavam os monstros com coragem, e durante as batalhas, uma mensagem mágica surgia diante deles. Seus olhos brilhavam, e eles diziam que seus patronos estavam ali, restaurando suas energias e tornando seus poderes ainda mais fortes. Em uma dessas batalhas, um caçador teve seu punho envolto em chamas, e com isso, ele liberou uma onda de energia mágica que destruiu vários monstros de uma vez. Entre todos os caçadores, um se destacou. Ele possuía o poder de controlar o fogo e comandava um exército imortal. Ele ficou conhecido como o Rei Demônio, e sua habilidade, chamada Jogador, permitia que ele se tornasse mais forte ao caçar monstros. Seus olhos brilhavam intensamente e um sorriso malicioso se espalhava por seu rosto. Mas, sob a influência de 12 heróis poderosos, conhecidos como deuses, ele desapareceu da história. Esses deuses, que se viam como seres superiores, criaram os Caçadores do Éden, um novo nível de evolução humana. Aqueles que não conseguiam se tornar caçadores eram transformados em escravos. Com o tempo, os caçadores tomaram o controle do mundo, e 100 anos se passaram. Em uma pequena vila, o sol queimava forte no céu. Um garoto corria sem parar, com o suor escorrendo pela sua testa. Mesmo exausto, ele não desistia. Mas, após um tempo, ele desacelerou e finalmente parou. Nesse momento, um homem apareceu na vila e perguntou se ele já tinha terminado. Tentando recuperar o fôlego, o garoto respondeu que não aguentava mais, que estava no seu limite. O homem, com a cabeça brilhando sob o sol, saiu da sombra e olhou para o garoto. Ele lembrou ao garoto que ele mesmo havia dito que queria mudar o mundo, mas perguntou se ele realmente acreditava que conseguiria se tornar um caçador com esse tipo de atitude. Para chamar a atenção dos patronos, o garoto precisaria ir além dos seus próprios limites. O garoto, ainda ofegante, estendeu a mão e perguntou ao homem se ele também precisou ultrapassar seus limites para ser notado pelo patrono. O homem respondeu que não, explicando que os patronos decidiram apoiá-lo sem que ele tivesse feito nada em especial. "Isso não é justo", exclamou o garoto, furioso. O homem sorriu, colocou as mãos na cintura e disse: "A vida nunca foi justa. Mesmo para mim, que sou só um homem comum, e também um caçador." O homem estendeu a mão, de repente, uma bengala iluminada surgiu diante dele. Ele a segurou com firmeza e, com um movimento rápido, a transformou em uma lança. Sem hesitar, ele lançou a arma em direção ao garoto. Surpreso, o garoto perguntou se aquilo realmente fazia parte do equipamento de um caçador. O homem sorriu levemente e respondeu, afirmando que o garoto entenderia tudo quando finalmente conseguisse se tornar um caçador. Com a cabeça baixa e um olhar distante, o garoto confessou que, desde que soubera da morte de seus pais pelas mãos de caçadores, ele havia decidido que precisava fazer algo para mudar aquela realidade. O homem, então, entregou-lhe um livro, que detalhava os abusos cometidos pelos caçadores ao longo do tempo. O garoto olhou para o livro com uma expressão determinada, sentindo sua vontade de mudar o mundo mais forte do que nunca. Contudo, ao olhar para tudo o que já tinha conquistado até ali, ele sentia uma distância imensa do seu objetivo de se tornar um caçador. O garoto olhou para o céu e comentou, pensativo: "Dizem que se tornar um caçador em Éden é apenas uma questão de vontade do céu." O homem não deixou que ele terminasse, interrompendo-o com um tapa firme nas costas, e com um sorriso encorajador, disse: "Você vai conseguir. Não se preocupe." Então, ele perguntou se o garoto ainda tinha o livro. O garoto, com os olhos marejados, sorriu e confirmou que sim, segurando-o com força. Ainda com as mãos trêmulas, o garoto apertou o livro contra o peito, como se fosse a única coisa que restava de seus pais. Como poderia perder algo tão precioso? Olhando para o livro enquanto o apertava com mais força, ele pensou que, se seus pais estivessem vivos, o mundo ainda seria um lugar perfeito, onde uma garota flutuava acima deles, envolta em mana.
A garota, com um olhar atento, observava tudo lá de cima. Ela finalmente tinha encontrado o que procurava. Estendeu a mão à frente, com um movimento preciso, liberou uma magia poderosa. Gen, que estava mais atrás, percebeu algo estranho. Ele sentiu a aproximação da energia mágica e, num reflexo rápido, empurrou o garoto para o lado, tentando protegê-lo. O garoto caiu com força no chão, sentindo as costas baterem com o impacto. A explosão que se seguiu fez o chão tremer, liberando uma onda de choque mágica que se espalhou por todo o ambiente. A garota, do alto, observava cada movimento com atenção. Recuperando-se rapidamente, o garoto se levantou e, ainda atordoado, gritou, perguntando o que acabará de acontecer. À sua frente, a garota estava cercada por Mana, seu olhar frio fixo nele. O garoto, ainda em choque, tentava entender o que estava acontecendo. Confuso, ele se questionava o que uma caçadora estava fazendo ali, naquele momento. Com uma voz fria e autoritária, a garota ordenou que ele se curvasse. De repente, o garoto se viu ajoelhado, a cabeça baixa e sem controle sobre o seu próprio corpo. Ele ficou sem palavras, completamente perplexo, sem entender como sua própria vontade tinha sido anulada por aquela simples ordem. Magia começou a se formar no ar ao redor da garota, e, em seguida, servos surgiram diante dela. Eles se curvaram profundamente e cumprimentaram-na com respeito. Tremendo, o garoto pensou consigo mesmo que a mulher à sua frente era Athena, a governante do Éden, uma das 12 divindades que comandavam aquele mundo. Ele se levantou um pouco, tentando olhar para ela, impressionado, mas ainda dominado pelo medo que a situação lhe causava. Athena olhou para seus servos com um olhar intenso e, de forma imponente, disse que o garoto não havia corrido muito, então eles precisariam levá-lo até ela. Seus servos, com uma obediência quase automática, afirmaram que fariam isso sem demora. Com isso, se dispersaram, indo em diferentes direções para cumprir suas ordens. Athena desviou o olhar, pensativa, questionando-se sobre o garoto. Ela se perguntou quem ele era e o que estava fazendo ali, pois, ao olhá-lo, não sentia nenhum vestígio de magia nele. O garoto, paralisado pelo medo, não conseguia levantar a cabeça. Seus corpos tremiam de pavor, e ele se perguntava, aterrorizado, se a autobiografia do Rei Demônio, a verdadeira história que os 12 heróis do Éden haviam escondido, agora estava dentro dele. Ele temia que Athena descobrisse isso, então torcia para que ela não percebesse nada. Felizmente para ele, a garota começou a se afastar e disse em voz alta que ele não passava de um escravo inútil. Os minutos passaram e o garoto, ainda ajoelhado, sentia o medo consumi-lo. Ele se perguntava se Athena e seus servos realmente haviam ido embora. Quando finalmente ousou levantar a cabeça, algo o fez congelar. Athena, com uma energia tão intensa que parecia irradiar de seu corpo, estava bem acima dele, observando-o com desdém. Ela olhou para ele com um olhar repleto de desprezo e comentou que quase o perderá de vista. Ela sentiu uma presença mágica vinda dele, embora fraca, quase imperceptível, algo que o garoto temia profundamente que fosse descoberto. Com o coração batendo mais forte, o garoto ficou horrorizado, sem saber o que fazer. Athena percebeu sua reação e, com um olhar penetrante, afirmou que seu coração estava acelerado e sua respiração mais pesada enquanto a observava. Ela acreditava que, devido à postura congelada dele, ele estava escondendo algo muito importante, algo que não queria que fosse visto. Furiosa, ela ordenou que ele mostrasse imediatamente o que estava escondendo e lhe contasse tudo o que sabia. Sem controle, o garoto enfiou a mão no bolso de sua jaqueta, como se sua própria vontade tivesse sido apagada. Ele gritou mentalmente, desesperado, se perguntando se a voz de Athena não seria, de fato, a de um deus. Tremendo, ele retirou o livro, as mãos vacilando, e, em pânico, pensou que, se aquele livro caísse nas mãos dela, ele estaria condenado. Ele entregou o livro a Athena, e sua mente estava em um turbilhão, gritando por dentro, incapaz de controlar seu próprio corpo. Nas suas mãos estava a história do Rei Demônio, o verdadeiro herói da humanidade, e ele sabia que aquela história não deveria jamais ser revelada. Athena estendeu a mão para pegar o livro. O suor frio escorria pela testa do garoto, e ele pensava, em pânico, que se algo desse errado, toda a sua região seria destruída, porque assim era o funcionamento de Éden. Eles não hesitavam em destruir tudo que se opusesse a seus planos, sem remorso. Lágrimas começaram a se formar nos olhos do garoto, e ele gritou mentalmente por ajuda. De repente, o livro pegou fogo. Athena, rápida como um raio, ergueu uma barreira mágica diante de si e riu, sua voz ecoando pelo ar enquanto dizia que ele havia cometido um erro fatal.
A garota olhou para o livro com uma expressão de surpresa e gritou, indignada, dizendo que não sabia como aquele livro tinha chegado até ela, mas que agora ele era seu. De repente, um grito furioso ecoou no ar, chamando o nome de Athena. Ela se virou automaticamente, e foi nesse momento que Gen atacou com toda sua força. Uma explosão poderosa de energia foi ouvida enquanto uma mão envolta em uma aura mágica pegava o livro. O garoto, com lágrimas nos olhos, olhou para seu mentor, que sorria satisfeito. Guten, com um sorriso tranquilo no rosto, disse ao garoto que, como homem, ele não deveria chorar. Ele havia aguentado bem a situação e feito um ótimo trabalho ao manter o livro consigo. O garoto, enxugando as lágrimas, perguntou quem realmente era seu professor e como ele havia sido capaz de enfrentar um dos 12 deuses. Gen respondeu que não teria tempo para explicar tudo naquele momento, pois não imaginava que seria encontrado tão rapidamente. Ele então entregou um livro ao garoto e, com um olhar sério, perguntou se ele ainda dizia que queria mudar o mundo. O garoto pegou o livro com firmeza nas mãos, sentindo um novo nível de determinação em suas palavras. Gen, observando-o com um olhar que transparecia confiança, disse que apostava em alguém como ele. Em seguida, ativou sua espada e, com um olhar penetrante, afirmou que os caçadores proclamavam seus deuses e governavam as pessoas comuns. Ele disse que qualquer um tão fraco quanto o garoto era visto como gado, esperando ser controlado, e então apontou a espada para ele. Perguntou-se, com o poder de mudar o mundo, o garoto ainda queria lutar pelo bem. O protagonista olhou para frente, pensativo. Nesse momento, uma luz intensa surgiu no ar, e Athena apareceu, se aproximando a uma velocidade impressionante. Gen, gritando, alertou que Athena estava chegando e que eles não tinham tempo a perder. Ele não conseguiria enfrentá-la sozinho. O garoto, com os olhos cheios de determinação, respondeu que, se tivesse o poder, sem dúvida mudaria o mundo. Gen sorriu ao ouvir suas palavras, e com um movimento rápido, envolveu sua espada com mana. Com toda a força, cravou a lâmina no corpo do garoto, perfurando-o. O protagonista, com os olhos brilhando, estava atônito e sem entender o que estava acontecendo. Gen, sorrindo, disse que, se o garoto o encontrasse ali, deveria ser gentil com ele. E, com uma última risada, desapareceu em uma fina névoa. O garoto, confuso, tossiu e se perguntou o que aquele homem realmente queria dizer. Seu corpo começou a se desintegrar em pequenas partículas, emitindo uma luz intensa, como uma estrela prestes a se apagar. Então, uma voz misteriosa ecoou, dizendo que um contrato estava sendo cumprido, e, com o patrocínio de um anjo caído, o garoto foi transformado. Um raio de luz surgiu entre as pedras cinzentas e o protagonista caiu ao chão, irradiando uma luz intensa. Ele cerrou os dentes, ainda confuso, olhando para suas mãos e tentando entender o que estava acontecendo. Ele tinha certeza de que havia sido perfurado, mas não havia nenhum sinal de ferimento. Seu corpo parecia diferente, algo dentro dele estava mudado. Ele se lembrava da estranha voz que falará sobre um patrocínio. Levantou-se com dificuldade e, com um olhar de incerteza, se perguntou se agora havia se tornado um caçador. Quando olhou ao redor, percebeu que estava em uma caverna, cercado por pedras pontiagudas. O poder mágico que sentia vinha de dentro de seu próprio corpo. Seus passos ecoaram pelo chão, e o protagonista, cauteloso, desviou o olhar para onde o som estava vindo. De repente, ele saltou para trás de uma pedra, temendo ser visto. Seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver um goblin, armado e sorrindo de forma maliciosa. O garoto rapidamente percebeu que estava dentro dos portões da masmorra. Sua mente se alertou. Goblins eram monstros iniciais, fracos à primeira vista, mas muito mais perigosos do que pareciam. Eles eram conhecidos como assassinos novatos, por sua habilidade letal de caçar iniciantes sem experiência. O Goblin olhou ao redor, e o protagonista, com o coração acelerado, refletiu que, devido ao olfato excepcional e à audição aguçada dos Goblins, caçadores novatos eram frequentemente mortos sem nem perceberem o perigo. Escondido atrás de uma saliência de pedra, ele esperava que o monstro se afastasse sem notar sua presença. Mas, para seu desespero, o Goblin olhou diretamente em sua direção. Imediatamente, ele correu em sua direção, e o garoto percebeu que havia sido notado. Sem pensar, o garoto pegou uma pequena pedra do chão, suando frio, e se perguntou se o que havia aprendido até agora seria suficiente para enfrentá-lo. O Goblin, notando a movimentação, se distraiu com o som da pedra caindo e virou-se abruptamente. Aproveitando a brecha, o protagonista agarrou a mão do Goblin. Com um golpe poderoso, quebrou sua cabeça com um único movimento. O garoto ficou surpreso com sua própria força, pois sua intenção era apenas assustá-lo e roubar sua arma. A cabeça do Goblin rolou pelo chão e caiu bem à sua frente.
Ainda chocado, o protagonista olhou para sua mão, se perguntando o que havia acontecido. Ele nunca imaginara que fosse capaz de algo assim. Olhou para a cabeça do Goblin, de repente, uma notificação apareceu diante dele. Era uma mensagem informando que o anjo caído havia retornado. O garoto, perplexo, olhou para a notificação e uma sensação de choque o invadiu. Agora ele sabia, o anjo caído era, na verdade, o rei demônio. De repente, mais ruídos vieram das profundezas da caverna. 3 goblins, com sede de sangue nos olhos, apareceram na escuridão, correndo em sua direção. Ao vê-los, o protagonista se preparou para o próximo confronto. Com um olhar de desgosto, ele pensou consigo mesmo que, se aqueles monstros realmente pudessem ouvir algum som, ele estaria em sérios problemas. Então, um exército inteiro de goblins surgiu das sombras, armados até os dentes. Ao vê-los, ele ficou profundamente assustado, pois eram muitos, e o pior estava por vir. Seu olhar se fixou em um goblin gigante, que parecia ser o chefe da masmorra. Ele o reconheceu como o goblin-chefe e, com o coração pesado, abaixou a cabeça, sentindo que aquele seria o fim. Ele acabará de acordar como caçador, mas estava longe de ser igual aos outros. Com os olhos cheios de horror, ele se lembrou das palavras de seu professor, que lhe dissera para, como homem, não chorar. Lembrou-se de como Gen, antes de golpeá-lo com sua espada, o havia questionado. Se tivesse o poder de mudar o mundo, um poder capaz de enfrentar até os 12 deuses, ainda assim desejaria mudar o mundo? O protagonista, revivendo essas palavras, cerrou os dentes com raiva e se lembrou de como havia respondido com firmeza que, se tivesse tal poder, definitivamente mudaria o mundo. Agora, o garoto estava sozinho diante de uma batalha impossível, mas a adversidade só serviu para fortalecer sua determinação. Com raiva e desesperado, ele liberou uma onda de energia mágica, gritando em sua mente que não poderia morrer ali, não antes de mudar aquele mundo maldito. Seus olhos estavam ardentes, com um ódio intenso. Ele pensava que o próprio anjo caído estava observando, o que significava que aquela era uma chance única em sua vida. Nesse instante, uma notificação apareceu diante dele, dizendo que o anjo caído aplaudia seu espírito de luta. O garoto, inflamado pela determinação, correu em direção aos goblins. Com um golpe poderoso, usou sua espada para cortar um goblin ao meio e avançou para o próximo, fazendo o mesmo com ele. Um outro goblin, que havia sido lançado ao chão, balançou seu porrete com força na direção do protagonista. No entanto, com uma velocidade impressionante, o jovem caçador cortou o goblin ao meio antes que o golpe o atingisse. Outro goblin, que estava em sua direção, conseguiu atingi-lo com um golpe. Mas, com um olhar cheio de fúria, o protagonista balançou a espada com rapidez, derrotando o monstro imediatamente. O painel exibiu uma mensagem, informando que o protagonista havia aumentado seu nível. Nesse momento, sua mente se desviou para o passado. Ele se lembrou de um outono distante, quando as folhas amarelas caíam lentamente das árvores. Ele estava treinando com uma lança, e Gen observava com um sorriso. Gen, então, disse-lhe que, ao olhar para ele, entendia o que significava ser um gênio. Ele explicou que as pessoas comuns tinham limites, mas se o garoto recebesse o patrocínio, ele se tornaria um caçador incomparável. Com o pensamento ainda no passado, o garoto matou outro goblin e, ao aumentar seu nível, cravou sua espada no chão de pedra. Ele olhou orgulhosamente para o caminho à sua frente, passando pelos cadáveres dos monstros que ele havia derrotado. Ele se abaixou brevemente para recuperar o fôlego, mas logo percebeu um movimento no canto do olho. De repente, virou a cabeça abruptamente e saltou para cima, balançando sua espada contra o goblin-chefe. O golpe foi preciso, fazendo o chefe goblin cambalear para trás. Mas o protagonista sentia que não estava perto de vencer. Pensando consigo mesmo, ele percebeu que o único inimigo restante era o Goblin-chefe. Mesmo sendo um Goblin, sabia que o chefe possuía uma força formidável. Olhou para o monstro com raiva e lembrou-se das regras que dizia que, para derrotar o Goblin-chefe, um caçador deveria ser de rank C, no mínimo. Caso contrário, qualquer tentativa seria inútil. Ele olhou para seus ombros, com a pele marcada pela batalha, e concluiu que provavelmente era de rank mais baixo. Isso fez-se questionar se realmente teria a capacidade de derrotar o chefe Goblin. De repente, seu olhar caiu sobre uma lança que estava em suas mãos. Ele agarrou a lança com determinação, decidido a colocar toda a sua força naquele único golpe. Nesse momento, o painel anunciou que o anjo caído aplaudia sua decisão e lhe concedia poder sobre o fogo. O fogo apareceu imediatamente na ponta da lança. O protagonista, com uma expressão resoluta, deu um passo à frente, apontou a lança para o Goblin-chefe e, com um grito de fúria, correu em sua direção.
Ao passar pelo Goblin, a lança perfurou o corpo do monstro, criando um buraco mortal em seu corpo. O garoto saltou para o chão, parando abruptamente, e logo subiu de nível. A lança que ele segurava imediatamente ficou preta, e o painel informou que a durabilidade da arma havia caído para 0. O protagonista tentou recuperar o fôlego, sentindo que havia feito tudo o que podia. Mas uma gota de suor frio escorreu por seu rosto enquanto ele engolia saliva nervosamente. Ele abriu os braços para os lados, tentando não tocar o lado ferido, de onde o sangue caía no chão. Murmurou para si mesmo que isso era tudo o que ele podia fazer. Depois de algum tempo, vozes começaram a ecoar pela caverna, dizendo que havia restos de goblins por toda parte. Um homem com armadura olhou em volta e se perguntou quem seria capaz de matar todos os goblins. Quando seus olhos caíram sobre o protagonista, caído e imóvel no chão, ele gritou, reconhecendo que havia um sobrevivente. Nesse momento, as mensagens começaram a surgir, dizendo que o anjo caído voltava sua atenção para o garoto. O protagonista estava inconsciente, com os batimentos cardíacos monitorados e estáveis, enquanto o sangue era administrado por via intravenosa. Todo o equipamento estava conectado a ele, que, sem saber, estava em um hospital. De repente, seus olhos se abriram. Ele piscou, confuso, e percebeu onde estava. Olhou para o teto e, em um suspiro, disse para si mesmo que não era um sonho. Lembrou-se de tudo o que acontecerá. Athena, que apareceu de repente e quase lhe tomou a autobiografia do Rei Demônio, e Govan, que o perfurou. Depois disso, ele se lembrou de ter acordado dentro do portão e, por causa do chefe Goblin que havia encontrado, quase morrer. No entanto, ele havia sobrevivido graças ao domínio do fogo concedido pelo anjo caído, mas, após essa experiência, perdeu a consciência, devido aos ferimentos graves. Sentado na cama do hospital, o protagonista começou a se questionar se havia sido salvo pelos caçadores que haviam entrado no portão. Nesse momento, uma enfermeira entrou no quarto. Ela se aproximou e, com um sorriso no rosto, disse que ele não deveria se mover ainda. Ela perguntou como ele estava se sentindo e se sentia tonto. Ela explicou que a guilda da Liga Principal havia encontrado e trazido ele para o hospital e que, se não fosse por eles, não sabia o que teria acontecido. O protagonista, surpreso, olhou para ela e perguntou se era realmente a guilda da Liga Principal. A enfermeira corou levemente, mas confirmou, acrescentando que ele estava gravemente ferido e que tinha muita sorte. Ela também mencionou que ele havia se ferido durante o incidente dentro do portão, e que alguém da associação deveria vir vê-lo em breve. Por ora, ela disse, ele deveria descansar. Ela se virou para sair, mas antes, pensou consigo mesma que teria que contar a todos o quanto o protagonista era fofo. O protagonista se virou para a enfermeira antes que ela saísse, com uma expressão de curiosidade, perguntou que ano era aquele. A enfermeira olhou para ele e, com um leve sorriso, respondeu que era 2022. Ao ouvir isso, o protagonista sentiu um choque profundo. Ele gritou, surpreso, são 100 anos antes de eu nascer. Ele começou a pensar, tentando organizar suas ideias, e lembrou que os portões começaram a aparecer em 2020. Ele se deu conta de que, agora, em 2022, muitos caçadores já estavam fazendo seus nomes. Foi como se tivesse sido atingido por um raio. Agora ele entendia que estava vivendo na era dos heróis. Lembrou-se das palavras de seu professor, que havia criado uma espada para ele e lhe disse que os caçadores se proclamavam deuses, governando os comuns, e que qualquer um tão fraco quanto ele era tratado como gado, esperando ser manipulado. O protagonista então lembrou de quando Gaga lhe perguntou se ele tivesse o poder de mudar o mundo, o poder de enfrentar até os 12 deuses, se ele continuaria a tentar mudar o mundo. Ele cerrou os dentes, seus batimentos cardíacos acelerando, e disse para si mesmo, com grande tensão, que, ao contrário de sua época, onde alguém tinha que ser escolhido por Éden para se tornar um caçador, agora era uma era onde os caçadores recebiam patrocínio diretamente dos patronos. Ele sabia que tinha essa oportunidade. Com esses pensamentos, ele agarrou o soro intravenoso conectado ao seu braço, fazendo com que a bolsa de sangue se movesse. As máquinas começaram a apitar, exibindo um número 0, e a enfermeira, alarmada, gritou que era muito perigoso ele se levantar daquele jeito. Contudo, o protagonista ficou em pé diante dela, com firmeza, e respondeu que estava tudo bem. Ele acrescentou que não se sentia tonto. Depois de se acalmar um pouco, ele perguntou onde ficava o banheiro. A enfermeira, surpresa com sua altura, disse que o banheiro ficava perto da entrada. Quando o protagonista chegou ao banheiro e se olhou no espelho, ficou chocado com sua aparência. Ele se observou com incredulidade e, olhando para seu corpo, se perguntou se realmente era ele. Sua altura agora era de 1,90 metros, e ele se sentia diferente. Ele se olhou de novo, achando seu rosto familiar, mas seu físico e aparência pareciam pertencer a outra pessoa.
Nesse momento, alguém bateu na porta do banheiro, perguntando se havia alguém ali. Alguns minutos depois, o protagonista estava sentado em uma mesa, diante de um homem de terno. O homem entregou-lhe um cartão de visita e se apresentou como Logo, membro da associação. Logo explicou que, após o incidente no portão, o protagonista havia sido salvo por uma guilda da liga principal. Eles informaram à associação que o protagonista estava com algum tipo de perda de memória. O protagonista logo deduziu que a enfermeira estava se referindo a ele. Logo, com um olhar sério, perguntou se o protagonista se lembrava de seu nome, de informações sobre sua família, ou de como ele havia chegado ao portão. O protagonista, pensando por um momento, abaixou a cabeça e refletiu sobre tudo. Ele sabia que, depois de ser levado ao hospital, a associação tentou encontrar informações sobre ele, mas parecia que não haviam conseguido descobrir nada. Pensando nisso, ele concluiu que não havia razão para que informações sobre seu futuro surgissem agora. Ele também se lembrou que a perda de memória poderia estar ligada ao incidente no portão ou ao processo de despertar como caçador. Ele então disse que tinha 23 anos, e por algum motivo, o nome do Rei Demônio veio à sua mente. Ele, confuso, continuou dizendo que seu nome era Jonah. Por algum motivo, ele misturou seu nome com o do Rei Demônio. Ele se comparou com o nome e teve a sensação de que essa era a decisão certa. Após dizer isso, o protagonista revelou que não se lembrava de mais nada. Logo colocou a mão na cabeça, dizendo que era um pequeno problema. Ele olhou curioso para o protagonista e perguntou se Jonah havia sentido algo enquanto estava dentro do portão. Jonah respondeu que ouviu uma voz. Quando logo ouviu isso, seus olhos se arregalaram em surpresa. O protagonista continuou, explicando que ouviu alguém lhe dizer que seria seu patrono. Logo começou a mover os dedos trêmulos sobre a mesa, ainda processando as informações. Ele perguntou se Jonah se lembrava de mais alguma coisa sobre os caçadores. Jonah refletiu por um momento e respondeu que lembrava que os caçadores eram pessoas especialmente escolhidas. Ambos se entreolharam, e logo, agradecendo pela informação, disse que poderia vir mais alguém, mas a associação entraria em contato com Jonah novamente. Ele se curvou e, com um tom gentil, disse que Jonah provavelmente ficaria um pouco desanimado, mas que ele havia se tornado alguém incrivelmente importante para o mundo. Logo olhou para o chão, desejando o melhor para o protagonista antes de sair. Jonah observou logo sair e, por um momento, achou que o homem estava sendo excessivamente educado. Ele então decidiu ativar o status, e o painel de informações começou a afundar diante de seus olhos. Ele olhou para o status e percebeu que aquilo era uma das habilidades do Rei Demônio. Ele refletiu sobre o motivo pelo qual os 12 heróis haviam tentado manter o Rei Demônio sob controle e como ele poderia se tornar mais forte mais rapidamente do que qualquer outro herói. Jonah pensou que Eden temia tanto isso que apagou todas as menções ao Rei Demônio, provavelmente porque o rei não era um caçador. Jonah imediatamente começou a examinar o status do Rei Demônio, percebendo que o rei era um jogador, ou seja, alguém capaz de se tornar mais forte sem depender dos patrocinadores. Ao contrário dos caçadores, que precisavam da indulgência de um patrono para ficarem mais fortes, o Rei Demônio era capaz de se fortalecer sozinho. Jonah lembrou-se de que ele agora era um jogador como o Rei Demônio. No mesmo dia, no hospital, o protagonista voltou para a enfermaria, e a enfermeira o parabenizou por ter se tornado um caçador. Jonah olhou para ela e perguntou se realmente precisava de parabéns por isso. A enfermeira, com um sorriso alegre, exclamou que sim, porque se tornar um caçador era como ganhar na loteria. Mesmo caçadores de classificação F podiam se tornar tão ricos que pessoas comuns nem conseguiam sequer sonhar com esse tipo de riqueza. Ela acrescentou que, mesmo sem lutar contra monstros no portão, havia muitas oportunidades disponíveis para os caçadores. Eles podiam se tornar ferreiros que forjavam itens mágicos infundindo mana, ou poderiam se tornar guarda-costas de pessoas importantes, já que muitas pessoas ricas se formavam filas na esperança de contratá-los. Jonah, com uma expressão fria, ouviu a enfermeira, mas pensou consigo mesmo que já sabia tudo aquilo. Aqueles que não eram escolhidos eram absolutamente impotentes. Depois de refletir sobre isso, ele riu e perguntou se era algo para ele realmente ficar feliz. A enfermeira tirou uma bolsa grande e disse que quase havia se esquecido de entregá-la. Ela explicou que a bolsa continha os itens que Jonah estava usando durante o incidente no portão. Ela acrescentou que disseram que ele provavelmente não seria capaz de usá-los mais, mas acharam que seria melhor ele ficar com eles, caso fosse necessário. Ela sorriu calorosamente e o parabenizou novamente por ter recebido alta. Jonah caminhou para fora do hospital, observando as pessoas que passavam pela cidade. Ele olhou em volta, dizendo para si mesmo que estava na era dos heróis.
Agora ele estava em Gangnew, e tudo ao seu redor parecia brilhante e pacífico. De repente, alguém o chamou. Jonan se virou e viu logo se aproximando. O homem, com um sorriso, perguntou se ele queria ir com ele até a associação, pois não era uma boa ideia um caçador recém-desperto vagar pela cidade. Jonan olhou para logo, que sorriu mais uma vez e disse que não precisava se preocupar. Assim que ele se registrasse como caçador, a associação lhe daria um apartamento. Ele explicou que, de vez em quando, apareciam pessoas em situações semelhantes e que ele gostaria de parabenizá-lo pelo fato de o teste ter mostrado que Jonan era um caçador de classificação C. Ele destacou que, em seu país, não havia muitos caçadores que recebiam uma classificação C imediatamente após o despertar. Logo apontou para um carro e sugeriu que continuassem o caminho até a associação, explicando o resto depois de completarem o registro. Na associação, as pessoas geralmente eram classificadas como F ou I ao acordarem. Logo levou Jonan até uma mesa, onde ele foi registrado. As classificações de caçadores eram listadas em ordem alfabética. Minutos depois, Jonan recebeu um certificado confirmando sua classificação C. Quanto maior a classificação, mais perspectivas e vantagens surgiam, além de atitudes especiais oferecidas àqueles que alcançavam essa classificação. A noite chegou, e logo levou o protagonista até o quarto, dizendo que o cadastro de Jonan foi concluído sem problemas. Ele abriu a porta e mostrou o apartamento, e Jonan ficou chocado ao ver o local. Era uma aconchegante sala com móveis lindos, e até uma TV luxuosa estava ali. Lágrimas apareceram nos olhos de Jonan. Logo viu a reação dele e perguntou, curioso, se ele realmente gostava tanto daquele lugar. Jonan respondeu, afirmativamente, dizendo que sim, muito. Ele pensou para si mesmo, com um sorriso caloroso, que hoje era um dia especial, porque finalmente poderia se tornar um caçador. Ele agora entendia o que era ter sua própria casa pela primeira vez na vida. Logo, de repente, se lembrou de algo e disse que havia esquecido de contar uma coisa para Jonan. Ele acrescentou que havia alguém que queria muito conhecê-lo. Ao ouvir isso, os olhos de Jonan se iluminaram. Ele colocou a mão no peito e gritou, assustado, se perguntando se finalmente o encontraria. Uma gota de suor apareceu em seu rosto, e ele pensou que não deveria ser ninguém aqui que soubesse que ele era do futuro. Logo respondeu confuso, explicando que o homem que queria conhecê-lo era o chefe da guilda da liga principal, aquele que o salvou, e que ele estava interessado em Jonan. No entanto, o protagonista poderia recusar o pedido, caso se sentisse desconfortável em conhecê-lo. Logo ainda explicou que a guilda da liga principal estava muito ativa e atraindo bastante atenção ultimamente. Jonan, após ouvir isso, acenou com a cabeça e concordou em se encontrar com o homem mais tarde. Algum tempo depois, logo apontou para Jonan e o apresentou ao homem. Jonan então olhou para o homem e perguntou se ele era o líder da principal guilda da liga. O homem, respondendo em voz alta, disse que iria se apresentar. Ele olhou para Jonan e, depois de notar sua altura, comentou que ele era muito alto. Após isso, o homem se apresentou e disse que seu nome era Sangu. Jonan, olhando para ele, deduziu que era realmente ele, com base em sua careca. Sangu percebeu o olhar de Jonan e perguntou o que ele estava olhando. O protagonista, coçando a nuca sem jeito, pediu desculpas por ter olhado sem querer. Ele temia que tivesse cometido um erro ao olhar assim. Sangu sorriu e disse que estava tudo bem. Então, ele perguntou se já haviam se conhecido antes, pois, por algum motivo, Jonan parecia muito familiar. Jonan, olhando para ele, respondeu que, após se tornar caçador, perderá todas as suas memórias, então não tinha certeza. Ele se curvou profundamente, agradecendo a Sangu por ter salvado sua vida. Pensou que o homem era um herói que fechará incontáveis portões e salvará inúmeras pessoas. Sangu sorriu e pensou consigo mesmo que Jonan foi muito educado, embora fosse um herói esquecido que se pensava estar morto. O protagonista, então, se lembrou de Endal, e pensou que eles haviam se encontrado novamente. Era uma madrugada escura lá fora, e Jonan levantou a mão, examinando-o. Ele apertou os punhos e pensou que tudo parecia real, mas seu corpo parecia pertencer a outra pessoa. No entanto, ao olhar suas pintas nos mesmos lugares, ele percebeu que ainda era o seu corpo. Imediatamente, Jonan ativou o status e percebeu que o jogador estava marcado de forma peculiar. Ele então pensou que o Rei Demônio, o caçador, não era deste mundo, pois ele também era um herói esquecido. Jonan se perguntou, então, por que ele possuía a habilidade do Rei Demônio. Ele pensou que provavelmente havia adquirido essa habilidade porque o anjo caído se tornará seu patrono, mas ainda não sabia o que aconteceu com o Rei Demônio. Ele olhou pensativo, sem saber de mais nada, e achou improvável que encontrasse uma resposta para tudo isso tão cedo. Nesse momento, um painel apareceu na sua frente e, ao analisá-lo, Jonan percebeu que ele voltará ao passado,
e agora possuía um poder tão forte que literalmente todos queriam. Ele franziu a testa, refletindo que aquele era um poder capaz de mudar o mundo. No dia seguinte, na associação de caçadores, muitos caçadores estavam sentados em suas mesas. Entre eles estava o protagonista, que dormia sobre a sua mesa. Um homem de óculos escuros entrou na sala de aula. Ele se posicionou na mesa principal e, em voz alta, disse que seu nome era Sansu e que ele seria um dos responsáveis por treinar os novos caçadores. Os recém-chegados ficaram surpresos e começaram a se perguntar entre si por que um dos membros-chave da associação estava ali para treinar aqueles novatos. Os caçadores estavam atentos e claramente interessados, pois sabiam que Sansu possuía um grande nome na associação. Jonan, ao ouvir isso, levantou a cabeça e percebeu que todos estavam ansiosos para chamar a atenção de Sansu, tentando entrar em uma boa guilda ou associação. Sansu olhou para o grupo reunido e, com um sorriso, disse que hoje haveria um seminário sobre caçadores. Após o seminário, todos passariam por um teste de combate. No entanto, ele os tranquilizou, dizendo que não havia necessidade de ficarem nervosos. Uma voz foi ouvida durante a aula, perguntando se eles sabiam como os caçadores eram despertados. Um dos caçadores levantou a mão e respondeu que eles precisavam ser escolhidos por um patrono sobrenatural verdadeiro. Sansu, olhando para o caçador, disse que sim, essa era a forma correta, mas acrescentou que a força de um caçador era determinada imediatamente após o despertar. Em seguida, ele perguntou se o grupo sabia algum método para aumentar o nível de um caçador. Uma garota se levantou abruptamente e respondeu que o aumento de nível podia ser feito ao fechar o portão ou ao conquistar a atenção do patrono com alguma grande realização. Após receber uma resposta tão detalhada, Sansu bateu palmas e disse que estava excelente. De repente, ele falou de forma ameaçadora que agora faria uma pergunta mais complicada. Seus óculos brilharam enquanto ele perguntou qual era o propósito do patrono. O silêncio caiu na sala de aula. Sansu levantou a cabeça e pensou em sua mente que era esperado que ninguém quisesse responder a essa pergunta, pois todos os caçadores já a faziam, mas ninguém sabia a resposta sobre quem eram os patronos e por que eles escolhiam as pessoas para transformá-las em caçadores. De repente, ele notou um cara e se perguntou o que havia de errado com ele, já que todos estavam se esforçando tanto para chamar sua atenção. Sansu apontou o dedo para Jonan e perguntou se ele poderia responder a essa pergunta. Jonan se levantou e, enquanto pensava, Sansu sorriu e disse que uma resposta livre era aceita, já que não havia uma explicação específica, então ele só queria ouvir a opinião de Jonan. O protagonista estendeu a mão e perguntou se isso era algum tipo de entretenimento. Todos na turma ficaram chocados com essa afirmação. Sansu ficou um pouco confuso e perguntou ao cara o que ele queria dizer com isso. Jonan olhou para baixo e respondeu que uma pessoa escolhe um personagem, caça monstros e se diverte enquanto fica mais forte, como se fosse um jogo. Sansu ouviu a resposta, de boca aberta, dizendo em sua cabeça que isso era incompreensível. O protagonista, então, ficou em silêncio, dizendo para si mesmo que o Rei Demônio presumiu que os patronos consideravam seu mundo nada mais que um jogo. Apesar de todo o poder que ele ganhou, o Rei Demônio não conseguiu evitar a morte por causa dessa suposição. Jonan pensou que, provavelmente, os patronos valorizavam muito seus próprios segredos. Depois de um tempo, os participantes começaram a fazer os testes de combate. Uma garota com uma espada entrou na arena. Sansu sorriu e disse que foi uma excelente escolha ela ter escolhido a espada. A garota se levantou e disse que estava pronta. Sansu explicou que ela lutaria contra um goblin faminto, mas que tudo ficaria bem, mesmo se ela não conseguisse derrotá-lo. Ele mesmo decidiria se ela passaria no teste ou não. A garota acenou com a cabeça e disse que concordava. O professor sorriu e explicou que não havia nada com que se preocupar, porque o Goblin havia sofrido uma lavagem cerebral, de modo que não poderia matar ninguém ou infligir ferimentos críticos. Após isso, Sansu pegou o controle remoto e disse que era hora de iniciar o teste. Ele apertou o botão, e um Goblin enfurecido saltou de trás da porta, aproximando-se rapidamente da garota. Ela balançou a espada, gritando alto, e um traço mágico permaneceu no ar com o golpe dela, que passou por cima da cabeça do Goblin. O monstro mostrou os dentes e gritou alto. A garota tentou lutar com todas as suas forças, balançando a espada com o máximo que podia. Ela imediatamente caiu no chão, apoiando-se em sua mão. O Goblin levantou a mão, tentando atacar a garota por trás. Sansu observou a cena com cuidado e achou que a situação estava um pouco perigosa.
A garota se virou bruscamente, nos últimos segundos, cortou o Goblin em dois. Exausta, ela caiu de costas, tentando recuperar o fôlego. Sansu colocou as mãos na cintura e se aproximou da garota. Ele sorriu e disse que foi impressionante ela ter conseguido contra-atacar em uma situação tão difícil e ter matado o Goblin, o que significava que ela passaria no teste. Vendo a garota sair com os olhos, Sansu gritou que estava esperando o último competidor. A porta se abriu imediatamente, e Jonan saiu segurando uma lança e um escudo. Ele esticou os braços e ficou parado em frente ao professor. Sansu olhou para as armas de Jonan e pensou que a combinação parecia um tanto estranha. Jonan pensou que ele só conseguiria continuar frequentando os cursos finais se passasse no teste e se provasse agora. Ele sabia que, se passasse, receberia muitas vantagens. O professor olhou para ele e disse que já era hora de começar o primeiro teste. Sansu explicou que, infelizmente, todos os goblins haviam sido mortos, então o teste seria realizado com um monstro diferente. Ele disse que, como o inimigo havia mudado, as regras também mudariam. No entanto, ele explicou que Jonan não precisaria matar o monstro para passar no teste, bastaria obter consentimento para passar. O protagonista ficou perplexo e pensou: por que um monstro diferente? Sansu respondeu que os goblins haviam sido submetidos a uma lavagem cerebral, o que os impedia de causar ferimentos fatais. Contudo, no caso de um caçador de classificação B, não haveria problemas. Sansu olhou para Jonan e perguntou se ele estava pronto. O protagonista pensou que iriam libertar um Cobal, um monstro de força semelhante ao Goblin, e então respondeu que estava pronto. O professor, impressionado com sua resposta no seminário, disse que não deveria decepcioná-lo. Ele então apertou o botão do controle remoto. Sansu começou a explicar que tipo de monstro Jonan enfrentaria no último teste. Ele apontou para o monstro e disse que seria um orc. O painel anunciou que o orc tinha a força de 2 homens adultos e uma incrível energia vital. Os jogadores que estavam assistindo viram o orc na tela de TV e ficaram horrorizados, gritando que aquilo não poderia ser real. Sansu olhou para Jonan e pensou em sua mente que aquele teste era necessário devido ao caçador que acordou com um B-rank. Ele apareceu do nada e que agora, era um dos caçadores mais fortes do mundo. O homem sorriu para si mesmo, pensando que Jonan era o mesmo caçador que havia acordado com o rank C e lidado com todos os goblins e com o líder de um portão de rank D. Algo incrível aconteceu desde o início de seu despertar, e eles não podiam deixar passar tal diamante em sua associação. Jonan se levantou e se preparou para a batalha, quando Sansu pediu para ele mostrar tudo o que ele podia fazer. Uma notificação apareceu na frente do protagonista, indicando que o anjo caído estava observando de perto. O protagonista se concentrou e foi envolvido por uma forte aura mágica. O orc correu para atacá-lo, e Jonan reagiu rapidamente, apertando a lança com toda sua força. Ele desferiu um golpe certeiro com a lança no peito do monstro enorme. O protagonista, com a mão estendida, pensou em sua cabeça que seu oponente era um monstro estúpido que atacava confiando na força bruta, sem nenhuma estratégia, o que fez tudo mais fácil do que ele esperava. De repente, o orc agarrou a lança em seu peito com a mão. Jonan começou a puxar a lança, mas ela ficou presa. O orc rosnou de raiva e balançou Jonan, desferindo um golpe poderoso no protagonista, mas ele conseguiu colocar um escudo para se proteger. O monstro começou a dar mais golpes, e depois de bater contra o escudo do cara, os participantes que já haviam passado no teste olharam para a luta com medo, perguntando-se se aquilo era muito perigoso, já que o orc parecia ser uma bobagem. Sansu assistia à luta com atenção e pensava em sua cabeça que o ataque do protagonista era impecável. Se uma pessoa comum estivesse no lugar do orc, ela teria definitivamente morrido com aquele ataque. Mas o oponente de Jonan era um monstro que ele subestimou um pouco. O orc continuou a atacar furiosamente o escudo do protagonista, e o homem tirou sua lâmina, pensando que se ele não interviesse naquele momento, tudo poderia acabar mal. Quando de repente, o protagonista soltou a lança. Vendo isso, Sansu parou. Jonan se esquivou do golpe do monstro e se moveu agilmente para ficar atrás dele. Então, ele chutou o orc na cabeça com um chute circular, o golpe nocauteando o enorme fang do monstro. O protagonista não hesitou e pulou sobre o inimigo, balançando seu escudo. De repente, o escudo ficou coberto de fogo. Naquele exato momento, ele desferiu seu golpe mais forte, esmagando a cabeça do monstro em pedaços. Os alunos que haviam passado no teste olharam para aquilo em estado de choque e gritaram: "Quem diabos é ele? Ele é realmente um novato." Eles disseram, com suor frio no rosto, que Jonan apertou a lança para perturbar o equilíbrio do orc, mas estavam surpresos com os instintos incríveis que ele demonstrou. Sansu olhou para isso surpreso e pensou em sua cabeça: isso é realmente um novato? Um caçador que acabou de acordar e já tem habilidades.
Ele não tinha lançado nenhum feitiço, o que indicava que ele possuía uma habilidade de alto nível. Uma notificação apareceu na frente do protagonista, informando que a durabilidade de seu escudo havia caído para 0. Depois disso, o escudo começou a derreter. Olhando para isso, Sansu disse que desde o início da Era dos Caçadores, essa foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Jonan pegou sua lança e uma nova notificação apareceu, informando que ele havia aumentado de nível. Jonan ficou em cima do orc imobilizado e leu a notificação, que dizia que o poder sobre o fogo havia atingido o 2º nível. Sansu sorriu e pensou que eles não deveriam deixar o cara escapar, que ele tinha que ser recrutado para a associação, não importando o custo. Depois disso, Sansu chamou Jonan de incrível e disse que ele havia passado no teste. O protagonista se virou para ele e agradeceu, enquanto uma chama começava a sair de sua mão. Ele pensou que a arma não poderia resistir, já que o poder sobre o fogo era uma habilidade incrível. Ele pensou que o poder sobre o fogo era a base do poder do Rei Demônio, que ele usou desde o início de sua formação como caçador. Mas não era nem mesmo uma habilidade, era poder. Jonan olhou para baixo e pensou que, ao contrário das habilidades que não podiam ser melhoradas sem o apoio do patrono, esse poder poderia ser fortalecido até mesmo pela característica do jogador. Porém, o equipamento simplesmente não conseguia suportar um poder tão incrível. O cara cerrou o punho com força e pensou que, para usar essa habilidade, ele precisaria de um equipamento feito de pelo menos metal. Era um pôr do sol brilhante lá fora, e a luz estava acesa na janela do apartamento de Jonan. Ele apontou a mão para frente, deixando Cyan e Sansu entrarem no apartamento. Sansu sorriu e disse que não tinha certeza se deveria estar ali. O protagonista olhou para ele e respondeu que era uma festa de inauguração, mas ele não estava tão rico. Durante a refeição, eles conversaram um pouco sobre o seminário e a prova que Jonan faria no dia seguinte, bem como os lugares que gostariam de visitar. Decidiram que Cyan seria nomeado como mentor de Jonan. Cyan perguntou se era verdade que a prova final das aulas do seminário seria no dia seguinte e então disse que, pelo que sabia, a prova seria realizada no portão. Porém, ele tinha certeza de que Jonan não teria problemas com isso. Sansu olhou para Jonan com um sorriso malicioso e perguntou o que ele havia decidido em relação à oferta, falando sobre seus planos para o futuro. Jonan rapidamente olhou para frente e disse que tudo dentro dele estava lhe dizendo que ele não deveria deixar aquela chance escapar. Cyan olhou para eles, confuso, e pensou que a situação havia ficado tensa desde que uma das melhores guildas da Coreia estava tentando recrutá-lo. Ele felizmente pensou que esta era a única chance de Jonan. Sansu disse seriamente que não queria pressioná-lo, mas Jonan olhou para ele com entusiasmo. Para ele, permanecendo em silêncio, Sansu franziu os lábios, observando o que estava acontecendo. Jonan respondeu friamente que ele tinha que recusar. Cyan, abruptamente, virou seu olhar perplexo para ele. Sansu abaixou a cabeça em decepção, e imediatamente decidiu perguntar por que isso acontecia, porque ele mesmo não conseguia entender, achando que era uma oferta bastante tentadora para alguém que queria se tornar um caçador de ato. O protagonista olhou para ele com indiferença, mas achou que o homem tinha razão. Ele pensou que, quando voltou ao passado pela primeira vez, pensou em todos os cenários possíveis do futuro, e no cenário onde ele se aproximou de seu irmão Gun tão cedo, era muito perigoso. Ele olhou para baixo e respondeu que não queria entrar em nenhuma organização ainda. O cara continuou, dizendo que se Song precisasse de sua ajuda, ele sempre ficaria feliz em fornecê-la, até o momento em que ele o retribuísse por salvá-lo. Song o ouviu, depois disso, sorriu e disse que havia levado isso em consideração. Eles apertaram as mãos, e Cyan se perguntou confusamente o que estava acontecendo ali. Ele cerrou os dentes, em confusão, e se perguntou se um novato realmente iria ajudar um dos caçadores mais fortes ou mais graduados da Coreia, e o caçador estava levando isso a sério. Os meninos riram alto, e Cyan pensou que algum dia começaria a entender os caçadores. Chegou o dia da prova de formatura. Sansu ficou na frente dos rapazes e disse que, antes de começar, ele iria falar algumas palavras sobre o processo do exame. Um portal se abriu atrás dele, e ele disse que a prova seria realizada no portão, mas não precisavam se preocupar. Ele apertou a mão firmemente em punho, e uma poderosa aura mágica o envolveu. O homem disse que iria acompanhá-los. Todos os alunos sentiram o poder de Sansu, o que o surpreendeu muito. O protagonista ficou entre os outros e disse para si mesmo que ele era um caçador de rank B, e seu poder mágico superou todos os que estavam ali. Sansu sorriu e disse que sairiam do portão assim que conseguissem todos os suprimentos. Algum tempo depois, Jonan entrou no portal, olhando em volta.
Ele disse para si mesmo que o ar ali estava de alguma forma viscoso. Sansu ficou avançando e, abrindo os braços, disse que todos já devem ter sentido algum tipo de ar viscoso, explicando que era tudo por causa do forte poder mágico no portão. Ele olhou para os alunos com um sorriso no rosto e disse que, se todos tivessem se reunido, então era hora de sair. Acrescentou que, quando encontrassem monstros, precisariam seguir suas instruções. Após essas palavras, todos foram mais fundo na caverna. De repente, Sansu levantou a mão, dizendo que precisavam parar. Não muito à frente, havia 3 goblins que estavam olhando em volta. De repente, um deles se virou bruscamente em direção aos caras. Sansu viu isso e gritou para seus alunos que eles estavam vindo. Depois disso, ele ordenou aos caçadores número 1 e 3 que preparassem suas armas. Os 2 caras ficaram em posição, e uma aura mágica os envolveu. O Goblin correu em direção a um deles, mas o garoto conseguiu repelir o ataque. Então, ele contra-atacou e cortou o monstro. O segundo garoto também lidou com o Goblin, cortando-o em 2 pedaços. Sansu virou-se para os outros e disse: aquele número 8 e número 16. Os 2 garotos correram em direção aos Goblins com golpes rápidos e fortes. Eles cortaram os monstros, e quando terminaram, Sansu se virou e se dirigiu ao personagem principal. Jonah imediatamente tirou os 2 garotos que estavam próximos, ficando chocados com a rapidez. Foi o protagonista com lança e escudo que correu para atacar, sem muito esforço e em alta velocidade. Ele cortou 3 goblins. Ele não parou por aí e começou a cortar o resto dos monstros em seu caminho. Os goblins se desfizeram diante de nossos olhos em vários pedaços. Todos os que assistiram a isso ficaram chocados ao ponto do horror. Eles estavam perguntando um ao outro, com gotas de suor frio em seus rostos, se o protagonista tinha acabado de acordar e qual era o sentido dele treinar ali. Sansu olhou para Junho Kang com olhos brilhantes e disse para si mesmo que ele era tão bom em manejar armas que era tão bom quanto um caçador de rank B, como ele. Então, não poderiam deixá-lo ir, e tinham que pegar o gênio. Quando o protagonista terminou, uma notificação apareceu na sua frente, dizendo que ele subiu de nível. Os alunos seguiram o professor deles, todos eles entraram no portal juntos. Sansu disse que em breve encontrariam um chefe, que era diferente dos goblins que haviam encontrado antes, então precisavam ter cuidado. Ele disse a todos para beberem suas poções e verificarem suas armas e equipamentos. Os alunos imediatamente começaram a seguir suas ordens. Jin Kang olhou para baixo e pensou que o Rei Demônio tinha a força de um jogador. O menino pensou que o rei foi morto pelos 12 heróis antes de liberar seu poder, mas isso não teria acontecido se ele não tivesse sido derrotado. Enquanto isso, o protagonista estava balançando mais rápido que eles. Jonah esticou a mão para frente, ativando o fogo nela. Ele olhou para o fogo e pensou que precisava fazer tudo o que pudesse para se tornar mais forte que os 12 heróis do Éden ou qualquer outra pessoa. Depois de seus pensamentos, ele de repente cerrou a mão em punho. Sansu olhou para todos e disse que era hora de seguir em frente. Eles notaram uma pedra enorme à frente. Eles se aproximaram cada vez mais dela, e o professor conduziu todos para a aura mágica. Sua silhueta imediatamente começou a brilhar. Os alunos perceberam isso, com as bocas abertas de surpresa, e a mesma coisa começou a acontecer com seus corpos. O protagonista olhou para frente, confuso, se perguntando que tipo de poder mágico avassalador era esse. O professor rapidamente se virou para eles, gritando para que todos recuassem e corressem para o portão. O chão imediatamente começou a tremer, e um raio brilhante apareceu de repente dele. Ele imediatamente correu para frente. A bola de fogo estava voando rapidamente em direção às costas de Sansu. O professor se virou bruscamente, sentindo o perigo atrás dele. Pensou que precisava se esquivar, mas houve um problema. Ele parou abruptamente com o pé, gritando alto. O professor levantou as mãos, ativando suas presas venenosas. Ele bateu no chão com as mãos na velocidade da luz, com toda sua força. Seu poder imediatamente colidiu com a magia e uma forte explosão ocorreu. Assim que a fumaça se dissipou, Sansu ficou em uma posição com lâminas em ambas as mãos. Ele olhou para frente e disse para si mesmo que o chefe simplesmente tinha poder destrutivo, acrescentando que mesmo as presas venenosas não poderiam completamente repelir o ataque. Após esses pensamentos, ele se virou bruscamente para os alunos. Viu que estavam todos protegidos na frente dele, e estava o personagem principal, que se tornou seu salvador. Sansu ficou muito surpreso, então disse que o cara era simplesmente incrível. Jonan baixou o escudo e respondeu que não, ele só conseguiu porque o professor bloqueou a maior parte do ataque. De repente, uma notificação apareceu na frente dele dizendo que um anjo caído estava solicitando que ele o visse.
Jonan ficou muito surpreso. Outra notificação apareceu dizendo que eles precisavam destruir o grande Goblin feiticeiro, o chefe envolto em poderosa energia mágica que estava voando nas profundezas da caverna. Ao vê-lo, os alunos gritaram de horror que este era um grande feiticeiro Goblin, que poderia facilmente destruir caçadores de rank B. Então, precisavam correr, porque o único que poderia fazer alguma coisa contra ele era o próprio caçador Sansu. Sansu levantou suas lâminas e disse que até para ele, aquele inimigo seria um adversário difícil. Então pediu a todos os caçadores que saíssem do portão e pedissem reforços da associação. O protagonista se aproximou dele e disse que queria lutar com ele. Ao ouvir isso, os alunos ficaram chocados. Sansu virou-se para o menino e disse que ele não deveria se superestimar, acrescentando que sabia que já havia derrotado muitos goblins e até um orc. No entanto, as habilidades do feiticeiro do grande Goblin não eram baseadas na força física, mas na força mágica. Seus ataques mágicos poderiam facilmente matar um caçador de nível B. O protagonista ouviu o professor e disse calmamente que o feiticeiro do grande Goblin era um monstro de rank B que exercia magia de fogo. Suas principais habilidades eram flechas de fogo, bola de fogo, escudo de fogo. Ele também disse que sabia que esse monstro era muito forte, mas sabia como combatê-lo. Jonan deu um passo à frente e perguntou se todos os monstros ali não foram projetados para iniciantes, sendo capazes de derrotá-los. Então, eles só precisavam dar-lhe uma chance. Ao ouvir isso, Sansu respondeu, confuso, ok, enquanto simultaneamente se perguntava em sua cabeça que tipo de autoconfiança cega era essa. Uma notificação apareceu anunciando o início da missão. O protagonista se levantou e se preparou para a batalha. O chefe puxou seu cajado e começou a reunir um enorme poder em uma bola de fogo. No segundo seguinte, ele lançou bolas de fogo destrutivas em direção aos alunos. 3 projéteis voaram em alta velocidade na direção do lançamento. O protagonista não hesitou e levantou seu escudo. A bola de fogo atingiu perfeitamente seu escudo, não causando nenhum dano. Os alunos olharam para isso em estado de choque e gritaram que Jonan tinha conseguido refletir completamente a bola de fogo. Só Sansu, olhando para o cara com a boca aberta, percebeu que o protagonista não bloqueou o ataque, mas o absorveu. Mas como ele conseguiu fazer isso? Inesperadamente para todos, Jonan balançou seu escudo e lançou uma bola de fogo de volta para o chefe. Então, ele imediatamente correu para atacar. O feiticeiro Goblin estendeu seu cajado, e um selo mágico apareceu na frente dele. Um golpe forte foi ouvido no chão, e uma enorme parede de fogo apareceu entre o protagonista e o Goblin, bloqueando toda a passagem. Os alunos imediatamente gritaram com medo de não conseguirem aguentar, porque eles seriam simplesmente esmagados pela magia de longo alcance envolta em mana. Jonan estendeu sua lança para a frente. O Goblin, com olhos brilhantes e um sorriso malicioso, olhou para o cara. O protagonista franziu a testa e imediatamente usou a divisão de um fogo mágico. Ora apareceu na frente dele, com a velocidade da luz, um portal de fogo apareceu na frente do monstro e Jonan. Sansu gritou em choque que isso era impossível. O protagonista sorriu e orgulhosamente pensou que o poder sobre o fogo era uma habilidade incrível. Ele agarrou a lança e o escudo e rapidamente correu em direção ao inimigo. O inimigo, o Goblin, franziu a testa e olhou para o cara. Ele imediatamente ativou o escudo na frente dele para proteção. O protagonista apontou sua lança, que estava coberta de fogo, para frente, com seus olhos brilhando. Ele pulou e gritou alto, dirigindo vários ataques no Goblin, deixando muitos buracos no corpo do inimigo com os golpes. Jonan continuou a segurar a lança, observando enquanto pedaços do corpo do monstro voavam pelo ar. Os alunos gritaram em confusão, perguntando se o novato poderia realmente fazer aquilo, após ser apelidado de supernovato. As mensagens mostravam que a missão estava completada e o anjo caído ficou encantado com os feitos do herói Jonan. Cansado, abaixou as mãos, ouvindo como ele era chamado de supernovato. Ele leu isso devido à conclusão bem-sucedida da missão. O anjo caído se tornaria seu patrono, o que o surpreendeu muito. Ele recebeu outra mensagem informando que tinha a oportunidade de realizar a invocação de um familiar. Jonan fechou os olhos e sorriu, pensando que finalmente havia recebido outra habilidade que tornava o Rei Demônio tão incrível. Algum tempo depois, era uma noite escura e apenas o prédio alto tinha luz brilhando em suas janelas. Sansu curvou-se e cumprimentou o presidente da associação. O presidente sorriu e disse que a razão pela qual Sansu queria tanto conhecê-lo era durante a prova final. Em seguida, perguntou se era por causa disso, Hunter. Sansu respondeu ameaçadoramente que tinha razão. O presidente perguntou se a patente do cara era menor, e o homem respondeu que era exatamente o contrário. O presidente encostou no braço da cadeira, se levantou e disse com um sorriso que, já que Sansu tinha isso, deveria ser assim.
Ele foi até a janela e perguntou quanto potencial o protagonista tinha. Sansu ficou em silêncio por um momento e respondeu que talvez o objetivo que o presidente da associação estava almejando fosse bastante alcançável. O presidente levantou a cabeça com um sorriso, olhou pela janela e disse que queria conhecer Jin Kang o mais rápido possível. Na noite do dia seguinte, o protagonista saiu e foi recebido por Saiyan e Sangu. O primeiro disse com um sorriso no rosto que estava preocupado quando ouviu que a classificação do portão em que ele entrou de repente subiu, mas isso não parecia causar nenhum problema. Sangu perguntou com um sorriso no rosto se ele havia recebido um convite para se juntar à associação. Jin Kang acenou com a cabeça silenciosamente. Então, ele se lembrou de ter sido chamado. Sansu ficou na frente dele e perguntou se ele queria se juntar à associação. Todos os alunos gritaram em estado de choque, perguntando se estavam tentando recrutá-lo para a associação. Jin Kang não pensou muito e respondeu que não. Não tenho nenhum desejo de me comprometer em aderir a qualquer grupo ainda. Ao ouvir isso, Sansu ficou confuso e se perguntou se ele tinha acabado de rejeitar sua oferta. Depois de uma breve pausa, ele abaixou ligeiramente a cabeça e disse que entendia. O protagonista olhou para o professor e pensou em sua cabeça que, se ele se juntasse à associação, avançaria mais rápido, mas se o fizesse, não conseguiria esconder nada deles. Então, ele olhou para baixo e disse que fazia parte da associação. Ele imaginou o chefe da associação em sua cabeça e pensou que nunca deveria se envolver com ele, não importa o que acontecesse. Ele deveria evitar deixar as lembranças de lado. Songo perguntou se ele tinha alguma preferência alimentar favorita. O protagonista olhou para o homem e pensou em sua cabeça que essa era uma questão muito mais difícil do que ser recrutado pela associação. Depois desses pensamentos, ele disse interrogativamente: ramen. Songo, com um sorriso no rosto, perguntou ao cara se ele gostava de carne. Ouvindo isso, a boca de Junho Kang começou a lacrimejar e ele acenou com a cabeça. Sangu viu tal reação e alegremente colocou a mão no pescoço do cara, dizendo que agora iam comer toneladas de carne. Na noite, ao chegar no apartamento do protagonista, a água estava derramando no chuveiro. Jonan estava debaixo d'água, lembrando-se de matar goblins um após o outro. Ele se lembrava de dissipar a parede de fogo do chefe com apenas uma técnica. Ele se lembrava de lançar raios no inimigo. Saindo de suas memórias, ele pensou sobre seu status. Então, ele abriu a janela de status. A janela que apareceu dizia que ele estava no nível 11 e também havia dominado o nível 2 de fogo. Mas, próximo aos familiares e itens de habilidades, ele disse não. Depois de ler isso, ele disse em sua cabeça que nenhum dos caçadores comuns foi capaz de invocar um familiar, acrescentando que apenas os 12 heróis eram capazes disso. Ele também pensou que, graças a esta habilidade do Rei Demônio, ele foi capaz de realizar todos esses feitos. Então, não foi de admirar que ele tivesse conseguido derrotar incontáveis monstros, como os dragões de ossos do pântano. E então ele pensou em sua cabeça que havia adquirido os mesmos poderes que o Rei Demônio uma vez teve. Será que os familiares que eu convocar não serão piores do que os reis? Depois de pensar nesses pensamentos, seus olhos se iluminaram e ele disse em voz alta: convocar familiar. Uma notificação apareceu na frente dele dizendo que ele tinha uma chance de invocar um familiar garantido a ele pelo anjo caído. Depois de ler isso, Jonan disse firmemente: convocar. No segundo seguinte, ele estendeu a mão, sob a qual um brilho brilhante apareceu, e todo o seu corpo foi envolvido por uma poderosa aura mágica. Na manhã seguinte, o protagonista desviou o olhar surpreso. A porta de seu quarto imediatamente se abriu, e logo correu até ele com um telefone em sua mão. As mãos de Sangu se moviam alegremente enquanto ele perguntava se estavam falando de um caçador no noticiário. A tela mostrava o nascimento de um supernovato que derrotou o chefe da masmorra, que só um caçador de rank a poderia derrotar. Ele logo disse que ouviu falar que o protagonista havia derrotado o grande feiticeiro Goblin, mas como ele fez isso e por que não contou sobre isso antes? Jonan pensou que estava na primeira página, mas não havia nenhuma informação pessoal sobre ele. Acreditava que os escalões mais altos da associação já sabiam, logo coçou o rosto, envergonhado, e disse que os caçadores haviam se tornado muito mais atraentes do que muitos ídolos, mas não parecia que o cara estava interessado nisso. O protagonista olhou para ele e disse que havia algo que eles precisavam discutir. Ele disse com segurança que queria participar da limpeza da masmorra. Depois de algum tempo na masmorra, com um golpe forte, o corpo do Goblin foi cortado em dois.
Buracos apareceram no corpo do segundo monstro devido aos ataques de fogo que Jonan cobriu com mana. Ele lidou com o Goblin enfurecido com um golpe, e então, ele viu um monstro com os olhos ardendo de raiva. O protagonista o atacou, soltando fogo em sua cabeça. A mensagem dizia que o anjo caído estava satisfeito com as ações do protagonista. Jonan olhou para frente com propósito, segurando uma lança ardente. A notificação mostrava que o protagonista havia subido de nível. Ele deu um suspiro de alívio, olhando os cadáveres à sua frente. As mensagens diziam que o protagonista havia limpado a masmorra. Ele levantou a mão com a pulseira no rosto e pensou que ela não havia reagido, depois de todos os monstros que ele matou. Então, perguntou como usá-la. Todas as mensagens mostraram que o crânio era uma alma guardiã. Nenhuma única alma foi absorvida, então a ativação era impossível. Jonan olhou para frente e pensou que o familiar deveria ser incrivelmente poderoso ou dotado de habilidades especiais, mas ele ainda não conseguia absorver uma única alma. Ele disse que sempre achou que precisava das almas dos monstros, mas estava errado. Depois de algum tempo, o protagonista saiu do portal e logo foi parabenizado pelo guardião do portal. O portal imediatamente se dissipou em breve. O guardião sorriu e disse que Jonan havia completado seu quarto ataque à masmorra. Então, perguntou se ele tinha algum item que quisesse leiloar, e ele poderia entregá-lo para ele. O protagonista jogou várias espadas no chão, logo estendeu a mão e disse que o cara aparentemente pegou o jeito do inventário. Assim que o item fosse vendido em leilão, os fundos seriam imediatamente transferidos para a conta de Jonan. O protagonista perguntou friamente quando poderia entrar no próximo portão. O cara respondeu que não havia mais nenhum portão que ele pudesse reservar. Jonan pensou que o mundo estava literalmente sendo dilacerado por portões que não podiam ser fechados, mas ele não podia reservar nenhum para si mesmo porque não entendia o que estava errado. Logo olhou para baixo e disse que, recentemente, apareceu uma guilda que havia gradualmente construído seu nome. Só eles haviam reservado cerca de 20 portões de baixo nível para si mesmos. O protagonista se perguntou se uma única guilda poderia reservar todos os 20 para si. O guardião respondeu que a associação geralmente rejeitava tais pedidos, mas como todos os portões que haviam sido reservados já foram limpos, a associação não teve escolha a não ser aprovar esse pedido. Jin Kang olhou para frente com os olhos arregalados, agarrou os ombros do guardião e gritou se o nome do líder da guilda estava em Sal. O guardião respondeu que era verdade. Era o servidor Army Guild, fundada por Inson, que tinha o apelido de Supernovato. Antes do protagonista aparecer, ele pensou que esse homem havia conquistado o título de herói e se estabeleceria firmemente como um subordinado dos 12 deuses. E, acima de tudo, ele se tornaria famoso como um assassino implacável e um tirano absoluto. Jonan se lembrou do deus da guerra, Gunther. Ele pensou que eles haviam se encontrado novamente. Um homem de cabelos grisalhos com uma capa escura estava em uma colina e olhava para a cidade envolta em pessoas. Da chuva, com fitas vermelhas em seus corpos, protestavam. Eles seguravam cartazes exigindo que a construção fosse interrompida e suas vidas fossem protegidas. Um homem de cabelo curto e estilo profissional se aproximou de Yang e disse que a desordem estava ficando fora de controle. Então perguntou o que deveriam fazer. O homem de cabelos grisalhos, com as pupilas estreitas, disse com uma expressão de nojo no rosto que eram apenas formigas, e que poderiam destruir suas casas ali, construindo novas para si em algum outro lugar. Perguntou se havia algum motivo para se preocupar com a vida de algumas formigas. Ele levantou a mão e começou a envolver sua arma com energia densa. Yogen afirmou friamente que permitiriam que esses escravos desprezíveis vivessem, mas ainda assim não seria suficiente para eles. Com seus olhos brilhando, ele jogou sua mão envolta em relâmpagos, começando os fluxos de ataque. Sua lâmina de relâmpagos cobriu toda a cidade com uma chuva densa. Fluxos brilhantes de relâmpagos começaram a se espalhar pelo ar. O protagonista caminhou calmamente pela rua, segurando as mãos nos bolsos, exalando friamente e olhando para frente enquanto continuava a andar. Ele disse mentalmente que, depois deste incidente, metade dos habitantes da aldeia onde vivia morreram, acrescentando que foi uma terrível tragédia. Ele deixou de ouvir um som para o lado. O protagonista rapidamente virou a cabeça e direcionou seu olhar para o lado. Ele segurava seu telefone escuro nas mãos. O avô, ajoelhado e trêmulo, com as mãos estendidas, perguntou como eles poderiam fazer uma coisa dessas, só porque eram caçadores. Sorrindo, o homem de cabelos grisalhos chutou o carrinho. Lágrimas apareceram nos olhos do avô, que com uma cara sinceramente chateada pediu que parassem. O homem abaixou a cabeça e colocou a mão no rosto. O protagonista se aproximou dele, olhando para frente sério. Ele perguntou o que eles estavam fazendo.
o homem de cabelos grisalhos perguntou, mudando o olhar, quem o protagonista estava olhando. O protagonista respondeu que havia ouvido sons estranhos, e em seguida, se aproximou. Ele perguntou se eles eram hooligans. Uma aura azul começou a emanar do homem de cabelos grisalhos, que, com raiva, perguntou como ele ousava falar assim com ele. Mudando de rosto, o protagonista, com os olhos brilhando, disse friamente que foi ele quem começou tudo isso. O homem, junto com o cara parado atrás dele, perguntou, surpresos, como se ele era um caçador. Estendendo a mão para o avô ajoelhado, o protagonista perguntou o que tinha acontecido, colocando a mão no peito. O homem de cabelos grisalhos sorriu e disse que aquele velho havia machucado seu precioso corpo com sua carroça. Olhando para frente, o homem acrescentou que estava simplesmente pedindo uma indenização. Levantando-se do chão com dificuldade, o avô trêmulo declarou que isso era bobagem, dizendo que primeiro eles chutaram o carrinho dele e começaram a bater nele. Olhando nos olhos deles, o protagonista perguntou por que haviam quebrado o carrinho, colocando a mão para frente. O homem de olhos azuis respondeu que ele também era um caçador e que deveria entender que qualquer um que o atacasse era seu inimigo. Não havia nada de errado em ele ter quebrado o carrinho. Sorrindo loucamente e estreitando os olhos, ele acrescentou que o protagonista também deveria ter mais cuidado, porque já estava começando a perceber todas as suas ações como ataques contra ele. O protagonista, olhando para frente, declarou que deveria sair dali silenciosamente, pois já tinha feito o suficiente. Olhando para o homem de cabelos grisalhos, com loucura e frieza, o protagonista declarou que iria deixá-lo ir, por não ter causado nenhum dano a esse velho. Cerrando os punhos, o homem enfurecido avançou, gritando como ousava ele ordenar que o inclinasse para trás. O protagonista conseguiu interceptar a mão e apertou o pulso do oponente com toda a sua força. Com um movimento giratório, o protagonista conseguiu girar o homem, jogando-o a alguns metros de distância. O homem grisalho gritou de dor. Jonan, calmamente, olhou para frente. O velho ficou imóvel no chão. O protagonista se contorceu ligeiramente, seus olhos de repente se abriram. O homem loiro se envolveu em uma aura e pegou sua espada, jogando as mãos para o cara. O protagonista disse que nunca pensou que veria uma arma em um lugar como esse, e afirmou que aparentemente ele estava bastante confiante no que aconteceria a seguir. Olhando para ele com uma expressão furiosa, o homem loiro perguntou se era verdade que o protagonista ainda não tinha uma guilda. Correndo para frente, o cara disse que eles estavam em um nível completamente diferente e que eram um lixo como ele. O protagonista se envolveu em magia e começou a avançar. Balancando a mão esquerda, ele fez um dash rápido e desferiu um golpe poderoso no corpo do cara. Olhando para os caçadores caídos no chão, Jonan disse que, se ele não soubesse de nada, com certeza teria pensado que a guilda deles nada mais era do que estar debaixo da saia de sua mãe. Apareceu uma imagem de um estabelecimento chamado Soft Metal, com uma placa iluminada em coreano. Rangendo os dentes, o homem de cabelos grisalhos perguntou se o protagonista sabia quem eles eram, afirmando que o velho os atacou primeiro. Olhando para frente, o homem agradeceu a Jonan por cuidar de tudo. O protagonista, olhando para frente, disse que, de qualquer forma, o ataque intencional de caçadores a um homem comum foi um crime grave. Sorrindo, o cara de cabelo castanho e terno disse que havia uma testemunha de tudo isso e que a associação estava preocupada com a situação. Ele agradeceu pela ajuda. Virando a cabeça para olhar para o protagonista, que olhava friamente para frente, ele virou a cabeça para o avô levemente aleijado e perguntou se ele estava preocupado que a guilda quisesse se vingar daquele avô. Ele disse que a associação cuidaria dele, para que ele não precisasse se preocupar. Olhando para frente, o protagonista disse que o caçador disse que estava em uma guilda e então perguntou onde estava. Olhando para o lado, o protagonista logo disse que aquilo era o Exército do Norte, sobre o qual ele perguntara anteriormente. Cerrando o punho, o protagonista afirmou mentalmente que era impossível assumir todos os contratos para os portões de baixo nível sem ajuda de dentro. Apareceu a imagem de Olson usando sua habilidade. O protagonista disse mentalmente que a guilda do Exército do Norte e os caçadores podres da associação estavam envolvidos. Ele acrescentou mentalmente que esperava que agissem de forma muito mais silenciosa. No entanto, era simplesmente impossível. Olhando para o futuro, o protagonista respondeu que entendia e confirmou que era do Exército do Norte. Apareceu uma imagem de vários edifícios de vários andares e pequenos edifícios. O protagonista disse mentalmente que, 2 dias depois, como esperado, foi convocado para a associação como atacante. Apareceu uma imagem de um avô, com os lábios franzidos, apareceu depois de vários dias. O avô, que havia sido salvo por Genkang, mudou seu depoimento. Apareceu uma imagem de um homem grisalho chutando uma carroça. Os agressores se tornaram inocentes.
Uma imagem do protagonista, parado ao lado do avô ajoelhado, apareceu no final. Jonan, que ajudou o velho, se tornou o atacante. O protagonista, olhando para frente, declarou mentalmente que entendia tudo, mas ainda tinha vontade de virar a cabeça. Logo, ele disse ao homem com um sorriso para não se preocupar, acrescentando que tudo ficaria bem de uma forma ou de outra, pois a associação não estava tão podre. Mudando seu olhar para a direita, o protagonista disse mentalmente que talvez não soubesse, mas para alguém do futuro como ele, a associação estava podre desde o começo. Sorrindo para o protagonista, um cara de cabelos castanhos, parado perto do arranha-céu, o convidou para entrar no teto escuro. Havia uma pequena cela, e a sala estava pintada em cores claras e escuras. Olhando para o protagonista, o homem de cabelos escuros perguntou se ele se lembrava de algo do incidente no portão. O protagonista confirmou, olhando nos olhos dele. O homem também o lembrou do incidente que aconteceu alguns dias atrás, acrescentando que o protagonista foi quem relatou tudo primeiro e deteve os membros do Exército do Norte. Olhando para ele, o protagonista confirmou, mas com um olhar sério e um pouco irritado. O homem de cabelos escuros perguntou se era verdade que ele deu a Endered a vida de um homem idoso, Mansu, e também deu um falso testemunho sobre os membros do Exército do Norte, sobre quem atacou primeiro. Com calma, olhando para frente, o protagonista afirmou que não era verdade. Olhando para ele, o homem perguntou se o protagonista queria dizer que todo o depoimento deles foi inventado. O protagonista confirmou. O homem de cabelos escuros disse que eles iriam realizar um interrogatório. Ansioso, ele perguntou se era verdade que o homem sentado à sua frente, Gen Kang, o havia atacado no incidente há alguns dias. O homem acrescentou que havia prestado um testemunho de que os membros do Exército do Norte atacaram os dois. O avô, silenciosamente, desviou o olhar. Olhando para frente, o protagonista perguntou mentalmente se ele estava sendo chantageado, acrescentando que tudo estava podre como esperado. O protagonista disse que não podia se preocupar. Começando a tremer de cabeça baixa, MSU afirmou que era verdade e que o homem realmente o atacou. Levantando a mão, o homem de cabelos escuros agradeceu por ele ter vindo. O avô começou a sair, abaixando as mãos. Ele se aproximou lentamente da porta, e as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto destruído. A porta foi fechada. Sorrindo, o homem perguntou se havia mais alguma coisa a dizer, fazendo um gesto com a mão. O protagonista jogou o telefone ligado na direção do homem. Os olhos do homem se arregalaram ao ver na tela do telefone uma gravação do homem de cabelos grisalhos e do cara atrás dele, olhando para ele com frieza e raiva. O protagonista afirmou que era exatamente isso que ele queria dizer. Apareceu uma imagem de uma parte de vidro de um prédio. Apareceu também a parte superior das portas circulares de vidro. O protagonista se afastou lentamente do prédio, olhando para frente. Ele afirmou mentalmente que, de qualquer forma, a associação sabia porque o depoimento mudou, mas por dar falso testemunho, só o velho teria problemas. Porém, ele não poderia fazer nada nesta situação. Cerrando os olhos e dentes, o protagonista disse mentalmente que estava sem forças. Andando até ele, Sangu disse que ouviu a notícia. Virando a cabeça, o protagonista disse olá, desviando o olhar e começando a coçar a nuca. Seong afirmou que ligou para ele só por precaução, acrescentando que ele já não tinha mais nenhum contato na associação. Ele acrescentou que, entre todos os contatos restantes, ele foi o mais influente entre aqueles que pôde contatar. Sorrindo, o protagonista afirmou que Seong devia estar muito ocupado. Depois disso, ele agradeceu aos dois, olhando-o nos olhos. O careca afirmou que tudo o que ele podia dizer era que era bom que o protagonista estivesse livre. O velho caminhou até eles. O protagonista virou a cabeça em sua direção, caindo de joelhos e abaixando a cabeça. MSU implorou por perdão. O homem estava balançando a cabeça, com o rosto torcido. Ele disse que eles haviam dito que matariam sua neta em um futuro próximo. Ele acrescentou que não poderia deixar isso acontecer, então, em vez de ajudá-lo, ele causou mais problemas. Olhando para ele em estado de choque, Cyan perguntou se ele realmente queria dizer que o Exército do Norte o estava chantageando. Ele perguntou, em estado de choque, porque só estava dizendo isso agora. Levantando a cabeça, MSU disse que, se tivesse dito isso antes, sua neta estaria em perigo. Ele também acrescentou que o que foi feito não poderia ser desfeito. Então, tudo o que ele poderia fazer agora era implorar por perdão.
Olhando para o velho, Sangu disse que sua neta ficaria bem e acrescentou que, como chefe de uma guilda da liga principal, ele cuidaria disso. Ele disse ao avô para não se preocupar com eles e para ir para casa. O velho se virou e começou a ir embora. O protagonista disse mentalmente que havia desenvolvido o hábito de filmar tudo, já que não era a primeira vez que se encontrava em tal situação. Franzindo os lábios, ele mentalmente disse friamente que, a partir daquele dia, não deveria perder nada. O protagonista fechou a boca. Seus olhos se abriram de repente. Ele virou a cabeça para a esquerda. O careca olhou para frente e perguntou se era ele. O protagonista confirmou. Envolto em uma aura laranja, Inon se aproximou dele sorrindo. Ele disse que nunca imaginou que iria encontrar o chefe de uma das maiores guildas ali. Ele perguntou se o protagonista estava tão perto do supernovato que supostamente estava por ali. Franzindo os lábios, o homem de cabelos castanhos, com sincero choque, perguntou mentalmente como Inon sabia de tudo e se aquele verme da associação era realmente o seu informante pessoal. O homem de cabelos grisalhos estendeu a mão com um sorriso e se apresentou como sendo ele mesmo, o chefe do exército do norte. Inon Sangu olhou para a mão e, então, apertaram-se as mãos, sorrindo. O careca afirmou que estava feliz em conhecê-lo, com os olhos brilhando em laranja. Ele afirmou que deveria avisá-lo, envolvendo-se em uma aura laranja. O homem disse que o protagonista não deveria ser arrogante se não quisesse se tornar seu inimigo. Os olhos de Jen se arregalaram instantaneamente. Ele puxou a mão para trás e olhou para ela, afirmando mentalmente que havia quebrado isso, com uma expressão um pouco louca. O careca afirmou que deveria reformular a frase e então disse que o protagonista não estava nem apto para segurar uma vela para ele. Ele deveria agir com mais cuidado, se não quisesse morrer. Uma imagem de uma pequena cafeteria brilhante apareceu. Batendo na mesa, o homem moreno afirmou que isso era um absurdo. Olhando para frente, com decepção e raiva, ele perguntou como eles só poderiam receber uma multa quando tentaram matar um homem comum. O protagonista, olhando para ele, disse mentalmente que no futuro os caçadores seriam intocáveis. Ele acrescentou que o mais importante era o que aconteceria com aquilo. O avô levantou a mão e logo disse que perjúrio era um crime grave, mas como ele filmou tudo, as ações do exército do norte foram reconhecidas como erradas, dando-lhe um simples aviso e deixando-o ir. O protagonista, mentalmente, notou que aparentemente Jen teve uma mão nisso. Jonan disse que tudo estava claro e então perguntou como estavam as coisas com o exército do norte. O homem de cabelos castanhos, baixando o olhar, respondeu que eles tinham ficado quietos. O protagonista, com o olhar baixo, disse mentalmente que era impossível para eles não fazerem algo. Uma imagem de um homem de cabelos grisalhos, envolto em uma aura poderosa, apareceu, segurando uma espada cravada no chão. O protagonista disse mentalmente que o assassino cruel e de sangue frio que se tornaria o deus da guerra, Gunther, acreditava firmemente na retribuição. Então, ele definitivamente faria algo contra ele. Olhando para frente, o protagonista perguntou se poderia continuar monitorando as ações do exército do norte. O homem de cabelos castanhos confirmou com um sorriso. Os olhos do protagonista brilharam, começando a emitir raios azuis de energia. Ele disse mentalmente que não ficaria sentado de braços cruzados. Com confiança em seu rosto, ele disse mentalmente que acreditava em retribuição, nada menos do que ninguém. Uma imagem de um céu azul levemente nublado apareceu acima da cidade, com prédios altos cercados por árvores. Shinkang e Sangu, vestidos com armadura, estavam no meio de uma multidão de pessoas. Virando a cabeça, o homem de cabelos castanhos disse com um sorriso que não achava que iria contatar o protagonista para irem juntos até o portão. Virando e levantando a cabeça, o protagonista disse que o portão desta vez era muito mais alto na classificação. Então, ele perguntou sobre o apoio. Depois disso, ele pediu para que o homem cuidasse dele, colocando as mãos na cintura. O careca, sorrindo, disse que era uma honra lutar ao lado dele. Caminhando até eles e gesticulando com a mão, o homem de cabelos castanhos perguntou se aquele não era o famoso supernovato. O cara de cabelo curto disse com um sorriso que era uma honra lutar ao lado dele. Jogando as mãos para cima, o homem de cabelos grisalhos disse que, depois de o salvar, nunca mais imaginou que algum dia seriam capazes de ir até o portão juntos. Olhando para o protagonista, Suo disse que o da esquerda era o Kong e o da direita era o Ansum, e que esses dois foram quem o salvaram. Ele também acrescentou que era óbvio que eram membros da guilda dele. Levantando a cabeça, o protagonista disse com um sorriso que estava muito feliz em conhecê-los, então, se apresentou.
Olhando para os dois guerreiros, o protagonista disse mentalmente que não se lembrava de seus nomes terem aparecido na história e então acrescentou mentalmente que não era surpreendente, pois a história do High Metal do Rei Demônio e todo o vazamento principal da guilda foram apagados de todas as páginas. Levantando as mãos, o careca declarou que aquele era um portão de classificação C e anunciou o início da expedição da masmorra. Ele estendeu a mão para dentro do portal azul. Uma imagem de uma parede marrom com um padrão incomum apareceu. Na parede, havia uma pintura da cabeça de um tigre. Colocando as mãos na cintura, Inon olhou para a sala, virando a cabeça. O ruivo, irritado, perguntou se ele realmente queria deixar assim. Ele também acrescentou que eles tinham apenas começado a expandir seu território de influência. Era o vice-chefe da guilda dos caça-ovos, Angu. Olhando para ele, o homem de armadura perguntou se não seria melhor fortalecer sua influência nos territórios existentes antes de expandir. Olhando para o futuro, ele perguntou se, depois do último incidente, isso não havia acontecido. Parecia que os membros da guilda estavam lentamente ficando fora de controle. Ele era o vice-ovo-mestre da guilda, Jongan. Abrindo bem a boca, o homem ruivo disse impulsivamente que isso era um absurdo e que aqueles canalhas estavam errados. Ele acrescentou que as pessoas comuns não eram nada mais do que baratas. Vivendo apenas para se proteger dos caçadores, ele comentou que nunca imaginou que eles iriam abaixar a cabeça e pedir desculpas para insetos. O olhar do homem de armadura brilhou, surpreso, e perguntou o que ele tinha dito. Yongsu, irritado, apertava a cadeira de pedra com força. Nesse momento, Vince apareceu, olhando à frente com frieza e hostilidade, e perguntou, de forma provocativa, se ele queria resolver as coisas lá fora. Os dois líderes da vice-guilda se envolveram em uma aura de magia azul, encarando-se com fúria contida. Antes que algo pior acontecesse, Yongsun gritou para que parassem. O homem de cabelos grisalhos ergueu a mão, concordando com ele e dizendo que Yongsun tinha razão. Jongan ficou surpreso com a situação, enquanto o homem ruivo dava um sorriso ligeiramente insano. Yongsun, olhando sério, declarou que aqueles que ousaram incomodá-los mereciam ser punidos sem piedade, e que ele estava igualmente interessado em garantir isso. O homem de armadura virou-se para o líder, levantando a mão, e o comandante do exército do norte comentou que ele estava dizendo a mesma coisa, o que provavelmente significava que ele também estava de olho naquela criatura arrogante. Jongan, em silêncio, se perguntou se estavam falando dele, pensando que aquilo não poderia estar certo. Então, Yongen afirmou que o palco estaria pronto em breve, e que todos só precisavam esperar o sinal dele, já que, no norte, a derrota era algo inaceitável. Uma visão dos raios de sol atravessando a copa das árvores surgiu, com uma floresta densa cobrindo o cenário. Uma garota, com os dedos brilhando por causa de magia, desenhou um círculo vermelho no chão. Ela ergueu a cabeça e, sorrindo, disse que as armadilhas tinham sido desativadas, então poderiam avançar sem problemas. Uma notificação do sistema apareceu, alertando que quem vê o que não deveria verá consequências. Sorrindo levemente, Sangu disse que era hora de partirem. Folhas verdes surgiam ao redor enquanto guerreiros armados avançavam pela floresta. De repente, flechas surgiram no ar, rápidas, mas com um movimento ágil. Hansan criou um pilar de madeira para proteger o grupo. Logo depois, o homem de cabelos grisalhos lançou uma bola de fogo, criando uma explosão que clareou tudo ao redor. O protagonista, observando a cena, pensou que aquilo era impressionante. Ele mal podia acreditar que estava vendo os caçadores em ação durante uma batalha real. Um homem careca, com olhos brilhantes, avançou segurando uma espada gigantesca. Com um golpe poderoso no chão, ele criou uma onda de choque que destruiu vários monstros ao redor. Um goblin tentou se levantar, enquanto um orc rugia de raiva. Sangu, completamente envolvido na luta, encarava seus oponentes com um olhar feroz. O protagonista, observando tudo isso, achou incrível e agradeceu ao careca com um sorriso. O careca, por sua vez, pediu que ele fosse honesto e revelou estar curioso sobre o verdadeiro motivo por trás do interesse dele em ver a força da guilda. Sorrindo, o protagonista disse que era porque uma guilda da liga principal era impressionante, mas ele mesmo era o mais incrível ali. Ele afirmou, com confiança, que tinha poder de sobra, mesmo sem mostrar todo o seu potencial. Colin, um dos membros, entrou na conversa, dizendo que eles também estavam curiosos para ver do que aquele supernovato era capaz. Sangu confirmou com um aceno, e o protagonista, sorrindo, começou a concentrar energia em si mesmo e em sua arma. Ele pensou que não precisava esconder suas habilidades daquele grupo. 3 monstros surgiram, envoltos em uma aura vermelha, avançando rapidamente em sua direção. A lança do protagonista começou a brilhar em um tom amarelo intenso, enquanto ele levantava o escudo e se preparava para o impacto.
O homem de cabelos grisalhos ficou surpreso e comentou que Junan conseguia ativar sua habilidade sem precisar de feitiços. Outro companheiro ficou espantado e disse que ele já dominava habilidades de alto nível, o que o tornava um super novato incrível. Então, com um movimento rápido, o protagonista avançou, cortando vários monstros com sua lâmina envolta em aura vermelha. O careca, admirado, pensou que tanto a lança flamejante quanto o escudo não eram apenas habilidades, mas puro poder. Em seguida, uma janela do sistema apareceu, confirmando que eles haviam derrotado o Goblin Magé. Outras notificações surgiram, indicando que a habilidade Fallen Angel do protagonista tinha sido fortalecida e que suas estatísticas tinham aumentado. Por fim, a cena mudou para um pequeno parque com árvores, onde o protagonista e alguns guerreiros estavam sobre uma plataforma. Kang, sorrindo, comentou que o título de Super Novato não era à toa. Colocando as mãos na cintura, Hansan afirmou que nem o líder deles estava nesse nível, enquanto cerrava os punhos. O homem de cabelos escuros se virou, visivelmente irritado, e perguntou por que Sangu não tinha recrutado alguém com tanto talento. Sangu deu um leve sorriso, inclinando a cabeça e lançando um olhar ao protagonista. O careca reforçou que sua oferta ainda estava de pé e comentou que, pelo que podia perceber, a guilda dele era forte e continuava crescendo. Olhando para o protagonista, ele acrescentou que parecia que ele havia enfrentado muitas coisas até aquele momento. Enquanto isso, Gen Kang, em seus próprios pensamentos, ponderava se estava certo sobre as intenções e os objetivos do protagonista. Ele refletiu sobre como o boneco em que conhecia antes não tinha nenhum discernimento real. O careca, encarando-o com seriedade, declarou que os membros do Exército do Norte não ficariam parados e que, se ele estivesse com eles, ninguém ousaria machucá-lo. Sangu, então, surpreendeu a todos ao convidar o protagonista para entrar na liga principal, prometendo-lhe o cargo de líder da guilda. O garoto de cabelos escuros exclamou, chocado, enquanto a garota loira arregalava os olhos, completamente surpresa. O protagonista ficou paralisado, sem saber como reagir. Internamente, ele se perguntava como até o vice-líder não hesitava em fazer tal proposta. Com um sorriso, o protagonista agradeceu a oferta, mas explicou que precisava recusá-la. O careca, compreensivo, disse que não havia motivos para arrependimentos. Ele comentou que entendia que o protagonista estava mirando algo muito maior. Nesse momento, o celular no bolso do protagonista vibrou com uma notificação. Ele pegou o aparelho e leu uma mensagem da Associação de Caçadores pedindo sua ajuda. A mensagem também dizia que o Exército do Norte e mais 100 caçadores estariam envolvidos. Enquanto olhava para o telefone, o protagonista pensou consigo mesmo que não seria fácil lidar com alguém que estava no seu caminho. Sangu, analisando o conteúdo da mensagem, afirmou que se tratava de uma ordem para mobilizar caçadores, o que incluía o Exército do Norte. Ele destacou que tudo aquilo parecia suspeito, especialmente considerando que a maior guilda envolvida era o Exército do Norte. O protagonista, ainda refletindo, virou a cabeça na direção do sol e perguntou mentalmente se Yongsun estava usando a associação para seus próprios interesses. Ele concluiu que isso poderia ser um ponto de partida para entender o que estava acontecendo. Uma imagem de um prédio alto e incomum surgiu. Dentro, Jongan, inclinado sobre uma mesa de pedra, olhou para baixo, refletindo sobre como tudo tinha mudado. Ele se lembrava de dois garotos brincando em um parquinho, um ruivo e outro grisalho. Pensando no passado, o homem de armadura refletiu que o Yongsu que conhecia na infância, junto com seu irmão mais velho, Yongen, eram completamente diferentes. O homem pensou que tudo mudou depois que eles conheceram aquele outro homem. Em sua mente, o vice-mestre da guilda Gunter comentou que o caloroso e amigável Yongsu de antigamente não via mais as pessoas comuns como humanas. O garoto sorridente de cabelos grisalhos do passado agora considerava todos ao seu redor inferiores, sejam caçadores ou pessoas comuns. O cavaleiro pensou que eles estavam tentando matar o protagonista apenas porque ele havia desafiado a autoridade do Exército do Norte. Ele se perguntou mentalmente se as pessoas eram realmente capazes de atos tão baixos. Apesar disso, ele declarou que, mesmo com a podridão dentro da guilda do Exército do Norte, ele não podia abandonar os irmãos Yongsu e Yongen. Jongan olhou para a tela do smartphone brilhando à sua frente, seus olhos refletindo uma mistura de emoções. Ele se perguntou, justiça ou amizade? Enquanto isso, uma antiga fábrica abandonada surgiu em cena. O protagonista estava parado a poucos metros de distância, e uma voz surgiu da escuridão, dizendo que estava feliz em conhecê-lo. Era o vice-chefe da guilda Gunter, que se recusou a se apresentar. O homem de armadura, observando a situação, pensou que era uma ousadia sem precedentes. Ele não sentia a presença de ninguém além deles ali,
o que significava que o protagonista veio sozinho. Sorrindo, o protagonista garantiu que não havia armadilhas e que só estavam os dois naquele lugar. O homem de armadura, sem revelar muita coisa, apenas afirmou que o protagonista havia recebido uma ordem de mobilização da associação, mas precisava rejeitá-la. O protagonista, intrigado, perguntou o porquê. Jongan, levantando a mão, explicou que toda a guilda também estava sendo mobilizada. Com um gesto, Gunther comentou que, como o protagonista era um caçador recente, talvez não soubesse o quanto os caçadores eram realmente perigosos, especialmente seu líder. Ele ainda acrescentou que o protagonista não era o mais notável, mas que poderia surpreender. O homem afirmou que encontrar aquela pessoa na rua era muito perigoso e que, se o protagonista entrasse no portão com ele, poderia ter problemas. Virando-se para ele, o protagonista perguntou diretamente se era isso mesmo que ele queria dizer, porque ele não tinha ideia do que fazer nessa situação. Shunan repetiu, com seriedade, que era arriscado tanto encontrá-lo na rua quanto atravessar o portão com ele. A expressão do protagonista mudou, e um sorriso levemente insano surgiu em seu rosto. Ele disse que, pelo visto, a guilda do Exército do Norte não passava de uma guilda do caos. Nesse momento, surgiu a imagem de um homem com um sorriso louco, usando uma capa, afastando-se de um cadáver humano. Entre os clientes da Chaos Guild, havia demônios que ofereciam missões de assassinato para pessoas ou até para guildas especializadas em massacres. Essa organização ficou conhecida como a Guilda do Caos. O homem de armadura estreitou os olhos, agora cheios de raiva. O protagonista perguntou se Jongan, o vice-chefe da guilda, não tinha contado sobre isso antes. Em seguida, provocou dizendo que, se ele não tinha coragem de dizer a verdade, não havia motivo para alertá-lo sobre perigos. Sorrindo com loucura, o protagonista completou que, mesmo ao ouvir o nome Guilda do Caos, Jongan provavelmente não teria nada a dizer, e que sua relação com o Exército do Norte era marcada por esse tipo de desconfiança desde o início. Levantando a mão, o cavaleiro conjurou uma espada, envolvendo-se em uma aura imensa e poderosa. O prédio antigo onde estavam começou a tremer sob o impacto daquela energia. Jongan, irritado, estreitou os olhos e avisou que o protagonista não deveria ousar insultar sua guilda. Mas o protagonista, levantando ambas as mãos e criando suas próprias armas, encarou o cavaleiro de volta. Ele declarou que já era óbvio que a guilda do Exército do Norte estava corrompida até o último fio de dignidade. Ele continuou dizendo que tanto o líder quanto o vice-líder, em quem Jongan confiava, tinham mudado completamente depois que conheceram uma certa pessoa. O homem de armadura estremeceu com as palavras do protagonista. Lá fora, o céu escuro parecia combinar com o tom sombrio da conversa que acontecia em um dos andares do prédio abandonado. Jongan, derrotado, abaixou as mãos e desativou sua aura. Ele inclinou a cabeça e refletiu, dizendo mentalmente que, mesmo sendo um caçador há pouco mais de um mês, o protagonista tinha crescido tão rápido que não podia ser considerado mais fraco que ele. O cavaleiro também pensou que haviam investigado tudo o que sabiam sobre o protagonista e, mesmo assim, ele ainda era um mistério. Encarando-o, ele se perguntou se o protagonista realmente tinha a capacidade de ler nas entrelinhas ou se sabia mais do que estava deixando transparecer. O protagonista, envolto por uma aura azul intensa, parecia crescer ainda mais em poder, e o vice-líder da guilda não conseguia deixar de se perguntar quem ele realmente era. Inshan, então, apareceu, balançando sua espada. Ele era conhecido como a Semente ou Matador de Dragões, mas seu título mais famoso era Mar Imortal. Foi ele quem conseguiu derrotar um dos monstros mais terríveis do Rei Demônio. Sua lâmina avançou em direção ao rosto de um demônio em um ataque que liberava um poder incrível, concedido por seu patrono. Esse mesmo poder também lhe garantiu a imortalidade. Durante essa lembrança, outra cena surgiu. Um jovem de sorriso malicioso aparecia em uma batalha contra o Rei Demônio. Ele seguia ordens de um amigo próximo, Yong. Avançando no combate, acabou sendo morto por Yong-su, tornando-se, por ironia, um herói trágico. O protagonista, franzindo o senho, pensava sobre como atrair a atenção do cavaleiro ao seu lado. Jin Kang, que o observava com olhos bem abertos, acreditava que, apesar da força e habilidade de Inshan, o que realmente o tornava especial era sua moralidade. Dentro do Exército do Norte, que estava completamente corrompido, era apenas ele quem mantinha algum equilíbrio. No chão, ossos se acumulavam, e um crânio com olhos vermelhos brilhava intensamente. O sistema notificou que a Terra estava purificando os mortos. O protagonista segurava uma lança e uma espada em suas mãos, parado no meio de tudo isso. Ele percebeu que a durabilidade da arma de Jin Kang havia chegado a zero. Olhando para a própria arma, o protagonista pensou que ela não era mais capaz de suportar o aumento de sua maestria com o fogo.
cerrou os punhos, decidido, e disse que ainda precisava se preparar antes de mobilizar os caçadores. Era hora de forjar uma nova arma. A cena mudou para uma forja medieval. Jin Kang entrou no local, admirando o ambiente enquanto um jovem musculoso batia com força na bigorna, suando enquanto trabalhava. O rapaz, com um tom determinado, gritou para o protagonista esperar só mais um pouco. Enquanto trabalhava, Jin sorriu, pensando que não esperava conhecer pessoalmente aquele ferreiro, um dos caçadores que havia se transformado em um anão após o despertar. O corpo de Jian brilhava com chamas, e o protagonista refletiu que aquele homem estava destinado a se tornar um ferreiro errante e o herói de todos os Amerma. 4 horas depois, o ferreiro, suado, enxugava o rosto com uma toalha, franzindo a testa enquanto desviava o olhar. Yan levantou a mão, questionando quem era o jovem que havia esperado por tanto tempo. O protagonista respondeu com um sorriso que veio pedir uma arma e perguntou se Yan era o único ferreiro ali. Dion ergueu um dedo, curioso, dizendo que era estranho alguém vir até um ferreiro desconhecido como ele, pedindo uma arma, e depois perguntar se ele era o único trabalhando. O protagonista, ainda sorrindo, explicou que fez a pergunta porque havia visto o martelo de outra pessoa ali. Os olhos de Yan se arregalaram ao se lembrar do martelo pendurado na parede. Ele se virou, sorriu e comentou que o protagonista tinha um olhar atento, mas que o martelo não importava, já que pertencia a outro ferreiro. Abrindo os braços, Yan confessou que nunca tinha criado equipamentos de verdade, pois sempre fazia tudo por diversão. Jin Kang franziu a testa e disse que seu patrono havia instruído especificamente que ele fosse até John. Os olhos de Yan se arregalaram, surpresos, enquanto ele se aproximava do protagonista. Ele parecia incapaz de acreditar naquilo. Jin Kang, por sua vez, pensou que John não tinha escolha além de aceitar, já que ele mesmo parecia sentir a influência direta do patrono em sua vida. O protagonista se lembrou de algo que leu na autobiografia do Rei Demônio, onde dizia que John era tão renomado que até seu patrono interferia diretamente em sua trajetória. Jin Kang visualizou uma adaga vermelha e lembrou que John havia criado todas as armas do Rei Demônio. Contudo, por causa da influência dos 12 heróis, essas armas foram espalhadas pelo mundo. Os olhos de Yan brilhavam com intensidade enquanto o protagonista pensava sobre algo que o Rei Demônio havia escrito. Se John tivesse ficado ao seu lado até o final, eles poderiam ter mudado o curso da história. Desviando o olhar, Yan disse que não havia razão para se preocupar com clientes tão estranhos. Jay, franzindo as sobrancelhas grossas, comentou que, apesar disso, ainda não conseguiria criar nada para o protagonista. O protagonista perguntou se havia algum motivo para isso, e Jay coçou a cabeça antes de confessar que era péssimo em lidar com fogo, por isso nunca aceitava pedidos de clientes. Jin Kang sorriu e estendeu a mão para a frente. Yan, cauteloso, perguntou por que ele fazia isso. Jin Kang explicou que iria criar uma chama para ajudá-lo, e uma chama vermelha surgiu na palma de sua mão. Sorrindo, ele perguntou se Yan já estava familiarizado com habilidades de controle de fogo. Yan olhou para baixo, surpreso, e ficou chocado quando a chama na mão do protagonista mudou para azul. Com olhos arregalados, o ferreiro perguntou como aquilo era possível. Os olhos do protagonista ficaram vermelhos enquanto ele explicava que tinha total controle sobre o fogo, uma submissão completa. Yan sorriu, admirado. Uma semana depois, Jin Kang segurava uma lança vermelha em sua mão, com uma gota de suor escorrendo pelo rosto. Yan, de braços cruzados, disse que não foi capaz de criar o escudo que o protagonista pediu, mas colocou todo o seu esforço na lança, que emanava uma aura roxa. Ele desviou o olhar, admitindo que, com sua força atual, isso era tudo o que conseguia fazer. O sistema exibiu informações sobre a nova arma do protagonista, e Jin Kang pensou que era um tipo de arma incrivelmente rara. Ele concluiu que, se tivesse uma arma que melhorasse com o tempo, não precisaria trocá-la. Jay, com a testa franzida, avisou que a lança ainda estava incompleta. Ele explicou que, para a chama do protagonista, aquela arma era de nível muito baixo e que, quando ele voltasse, seria capaz de fortalecê-la. O protagonista agradeceu, dizendo que confiaria a tarefa a Yan. Nesse momento, o ferreiro notou algo no pulso do protagonista, uma pulseira preta com o formato de uma caveira. Ele perguntou se aquele acessório havia sido dado pelo patrono do protagonista, concluindo que o patrono dele não era uma pessoa comum. Olhando para a pulseira, o ferreiro disse que tinha um mau pressentimento e que aquele item não deveria ser usado. Uma notificação azul do sistema apareceu ao lado da pulseira. O protagonista, franzindo o senho, pensou que Yan provavelmente estava certo e que isso era mais do que um palpite. Ele notou uma luva preta e a pulseira em sua mão e pensou que a caveira parecia ser um guardião das almas, o que tornaria a invocação extremamente difícil enquanto ele estivesse envolvido nas missões.
A mobilização dos caçadores estava a todo vapor. Um cabo de arma brilhante apareceu na mão do protagonista, que segurou sua nova lança vermelha e concluiu que ela era muito mais poderosa do que ele esperava. Ele franziu a testa, refletindo que, se conseguisse atrair Yinshan para o seu lado, teria mais chances de vitória. No entanto, sabia que isso estava se tornando cada vez mais difícil. Ainda assim, se as coisas acontecessem como estava escrito no livro, ele definitivamente teria uma vantagem. Os olhos de Jin Kang brilhavam intensamente enquanto ele pensava que faltavam apenas 2 semanas para a mobilização. De repente, uma forte explosão ecoou, levantando poeira no ar. Ogros armados com machados e espadas avançavam rapidamente. O protagonista, reagindo rápido, chutou o chão com força, quebrando-o e impulsionando-se para o alto. Com um movimento preciso, balançou sua lança. Mesmo em meio à luta, Jin Kang franziu as sobrancelhas, decidido. Ele sabia que, mesmo se usasse cada oportunidade para ficar mais forte, 2 semanas não seriam suficientes. Até mesmo dormir parecia um desperdício de tempo. Passaram-se 2 semanas. Um prédio alto e branco se destacava no horizonte. O sistema notificou que o Senhor dos Rios havia voltado sua atenção para o protagonista. Uma multidão observava um homem de terno preto. Yong-sun, com o punho cerrado, gritou que todos os preparativos estavam completos. Ele, então, franziu as sobrancelhas e declarou que aquele seria o dia em que o exército do norte emergiria das sombras. Os soldados sorriram, seus olhos brilhando intensamente. Todo o corpo de Yong-sun emitia chamas azuis. O cavaleiro, com o rosto oculto por um capacete, pensou que Yong-sun finalmente havia alcançado um posto, já que possuía um poder mágico tão incrível. Yin sorriu, satisfeito, enquanto pensava que tudo estava saindo conforme o planejado e que todos os requisitos para se tornar um herói já haviam sido cumpridos. Yong-sun abriu bem a boca e gritou, proclamando que o mundo iria tremer naquele dia em nome da guilda do Exército do Norte. Angon, erguendo a mão, emanou uma luz azul intensa, e os soldados seguiram seu exemplo, cercados pela mesma aura. Angon sorriu consigo mesmo, imaginando que estava prestes a conquistar o título de rei. Enquanto isso, um ônibus seguia pela rodovia, acompanhado por um carro branco onde 2 jovens estavam sentados. O motorista perguntou ao protagonista se ele já havia ouvido falar sobre os bastidores do Exército do Norte, comentando que eles eram ainda mais cruéis do que pareciam. Jin Kang permaneceu olhando para frente enquanto o outro continuava, mencionando que uma guilda que tentou atacar o Exército do Norte havia sido completamente destruída. Logo, os olhos do jovem se arregalaram em choque quando o protagonista respondeu que aquilo poderia muito bem ter sido obra deles. O carro saiu da estrada, e logo, no volante, parecia nervoso. O protagonista franziu a testa ao olhar para ele. O jovem loiro se virou abruptamente, gritando que Gena era uma figura importante para a associação e que ele não seria punido caso decidisse não comparecer. Ele acrescentou, desesperado, que nada era mais importante do que a própria vida. Logo tremia e começou a implorar para o protagonista não ir. Jin Kang, inicialmente sorrindo, depois franziu a testa, repetindo as palavras de logo sobre a importância da vida. O jovem desviou o olhar, suando. O protagonista disse que entendia, mas que não participaria da mobilização na esperança de algo bom. Ele completou, sorrindo, que os canalhas do Exército do Norte iriam aprender que a vida era algo precioso e brilhante. No céu, um portal azul apareceu, atraindo a atenção de uma multidão. 2 homens conversavam enquanto um repórter segurava um microfone e falava para a câmera. O protagonista colocou a mão na cintura, sorrindo, e perguntou por que eles estavam ali, já que a guilda principal da liga havia desistido do ataque. O careca respondeu com um sorriso, dizendo que já havia declarado o Exército do Norte como inimigo e que o supernovato era seu amigo, então não poderia estar em outro lugar. Ele olhou para Yunsa, um homem barbudo que apenas sorriu. O homem suspirou e levantou a mão, perguntando ao protagonista se ele ainda iria, mesmo que lhe pedisse para ficar. O protagonista confirmou com um sorriso e perguntou se ele estava ali apenas para tentar impedi-lo. O careca franziu a testa e disse que Yong-sun era mais forte do que ele imaginava. Pensando na mesma direção, Jin Kang concluiu que Yong-sun havia subido a um posto superior. O careca, com um sorriso malicioso, comentou que estava impressionado com o quanto Jonjin havia se fortalecido, mas que não importava o que acontecesse, pois ele tinha um plano. Sentando-se em um banco, ele afirmou que esperaria pelo protagonista ali. Jonan, curioso, perguntou o motivo, e o homem começou a emitir um brilho dourado.
Ele declarou que, se o protagonista não saísse do portão, ele não permitiria que ninguém fosse embora. Jonan começou a suar, percebendo que aquele homem era capaz de destruir toda a guilda. Enquanto ele permanecia sentado no banco, alguém gritou que o ataque estava prestes a começar. Outros membros da guilda passaram marchando ao lado de Yongen. O protagonista, observando a cena, pensou que aquele homem poderia realmente se tornar um herói. Tudo isso estava ligado ao portal que agora chamava por eles. O rio RY carregava o potencial de causar um massacre, matando inúmeras pessoas. Conforme a multidão se aproximava do portão, Jonan franziu a testa, percebendo que aquele era o ponto onde a história começaria a mudar de curso. Ele estendeu a mão para o portal brilhante, enquanto o protagonista, com uma expressão séria, decidiu que era ali que ele conquistaria toda a glória. Uma enorme multidão de guerreiros estava parada em frente ao portão, que brilhava intensamente. Raios de luz se estendiam no ar, criando uma visão surreal. Enon sorriu, afirmando que tudo finalmente havia começado. O sistema notificou que o poder mágico ao redor estava mudando sob a influência do próprio portão. Os guerreiros arregalaram os olhos, chocados, gritando que nunca haviam visto uma mensagem como aquela antes. Um homem pegou o rádio e gritou que a classificação do portão havia subido de B para B+. O protagonista franziu a testa em silêncio enquanto o sistema relatava que o recurso do portão havia sido ativado e que a saída estava bloqueada. O portal, antes brilhante, mudou para uma coloração rosa, e o pânico tomou conta dos guerreiros. Uma rosa dos ventos surgiu ao redor do portal, e os guerreiros começaram a suar de medo, gritando que estavam presos. O sistema relatou que o Conde Despertado havia reunido forças naquele lugar, e os olhos de várias entidades agora estavam voltados para lá. A densidade do poder mágico aumentava gradativamente. Alguns guerreiros começaram a brilhar em tons de branco, sem entender o que estava acontecendo com seus corpos. Uma tela azul surgiu, mostrando uma mensagem. Os despertados haviam entrado em um portão especial, atraindo a atenção de um patrono, o que fazia a densidade do poder mágico crescer ainda mais. Um número enorme apareceu na tela do rádio. O homem que o segurava abriu a boca em choque ao perceber o nível do portão. Ele deixou o rádio cair no chão, congelado pela surpresa. O protagonista colocou o punho no peito, confuso, enquanto o homem levantava a mão e gritava que aquele era um portão de classificação A. O caos se espalhou rapidamente. Guerreiros começaram a agarrar suas cabeças, gritando que portões de classificação A eram praticamente impossíveis de passar sem um caçador do nível de herói. Alguns caíram em desespero, incapazes de lidar com a situação. Jin Kang olhou para frente, pensando que aquele lugar poderia muito bem se tornar seu túmulo. Ele se virou, observando os representantes do Exército do Norte, que permaneciam imóveis, como se já soubessem de tudo. Song cruzou os braços, e o protagonista chegou à conclusão de que aquela era exatamente a situação que o Exército do Norte precisava. O sistema informou que uma onda estava se aproximando. Um homem franziu a testa, tentando manter a calma, e gritou para que todos se acalmassem. Ele estendeu a mão e admitiu que entendia a confusão, já que ele próprio estava tão surpreso quanto os outros. Ele tentou explicar que os portões ainda eram um mistério e que eventos inesperados sempre aconteciam ali. Bom, cujos olhos brilhavam com intensidade, perguntou em voz alta se o desespero era mesmo a coisa mais importante naquele momento. Ele ergueu a mão e gritou, questionando se todos ali queriam sobreviver. Ele prometeu que passaria por aquele portão junto com todos, como líder do Exército do Norte. O sistema relatou que o mestre da corrente tentava assumir o controle do fluxo de poder. Os guerreiros começaram a sorrir, gritando que estavam prontos para lutar. No entanto, a tela vermelha do sistema mostrou que, devido à influência do anjo caído, eles tinham resistência ao comando de força. O protagonista olhou para o Exército do Norte, refletindo que aquele era o verdadeiro poder do governante atual. Todos os caçadores estavam sendo manipulados de forma sutil. Hagen sugeriu que fossem diretos ao ponto, mas Jongen recusou, explicando que a onda daquele portão duraria muito tempo e que a força de sua guilda precisava ser preservada. Yin ficou chocado com a resposta, começando a suar enquanto observava os caçadores. Yongsun afirmou que o Exército do Norte sobreviveria apenas com suas próprias forças. Yin perguntou, horrorizado, se isso significava que ele mataria todos os outros. Yongsun, olhando para baixo, respondeu que precisava de pessoas para espalhar boatos e que sua guilda conservaria forças até receber sua ordem de recuar. Yin abriu os braços, dizendo que os caçadores não eram tão tolos a ponto de não perceberem que o Exército do Norte estava agindo de forma suspeita.